Fala queridão, fala queridona. Hoje é um daqueles dias especiais, você sabe quem está aqui conosco, mas deixa eu te contar um pouquinho quem é esse camarada, né? Ele se define como um cristão músico. O camarada tem 42 anos de estrada musical, ele veio de uma época que é bem anterior ao gospel, participou dos Vencedores por Cristo, posteriormente foi do Milad, ou seja, esse é aquele camarada que pode dizer, eu estou aqui quando tudo era mato. Tá com a gente aqui, João Alexandre. Privilégio e alegria estar aqui com você, privilégio poder falar sobre o reino, falar sobre música, falar sobre a vida, né? Que é um presente de Deus, né? Cada dia é uma dádiva, né? Eu li um livro uma vez chamado Os Outros 6 Dias, é um livro muito interessante. E ele fala o seguinte, que existe a primeira conversão da gente é justamente entender que a vida é uma dádiva, né? Por que ele chama os outros 6 dias? Porque não tem todos os dias são uma dádiva de Deus. O primeiro chamado nosso é estar vivo. Então, estar vivo e poder falar sobre tanta coisa bonita é um privilégio. É interessante que é uma percepção que eu tenho, não sei se você corrobora com ela ou não, mas as pessoas que são os melhores artistas são aquelas pessoas mais sensíveis, que conseguem enxergar o belo, aonde a maioria das pessoas simplesmente vê o óbvio. Platão falava uma frase, que o poeta é aquele que recria o belo destilando verdades divinas. Você está certíssimo. Porque enxergar... O Einstein falava isso também, né? O Camargo fez uma música interessante, né? Tudo que é bonito de viver nos pega e nos leva pela mão. Então, ele fala, tem uma frase da música que fala que Einstein resolveu a indagação sobre os noves fora do viver, ao dizer que o belo é a expressão do universo como tem que ser, né? Então, Deus fez as coisas belas, né? E não é todo mundo que enxerga essa beleza, né? Aliás, as coisas belas pertencem àqueles que as amam, né? Não precisa ser um artista, mas... todo aquele que ama as coisas belas, eu posso dizer que já é um artista, ama a arte. A arte significa criar. Se Deus é o criador, ele é o supremo artista, né, mano? Então, assim, essa gota da arte está em todos nós. Cada um tem um pouco disso. O cara que é artista de profissão e de vida, acho que ele é um pouco mais sensível a esse tipo de coisa. Eu concordo com você. Eu tenho essa percepção e que eu acho que é bem isso mesmo. Mas eu conheço gente que não trabalha com arte e que eu falo, cara, você podia ser um artista nato. Mas é uma alma artística, né? Talvez. Então, exatamente, a alma de artista. Eu lembro de uma música do João Bosco, que ele fala, tem uma alma de artista, né? Quando ele canta uma coisa assim, que fala que tá velho já. É uma música antiga, ele fala, minha pedra é ametista, minha cor é o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Quer dizer, o cara vai fazer um paralelo, né? Que a alma de artista é essa, o cara consegue enxergar as coisas belas em tudo que em toda a vida, né? Em qualquer fator da vida, né? João, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é te agradecer pelo convite de participar desse podcast com a gente. Sim. A gente tem a sorte de morar na mesma cidade, mas o fato de morar na mesma cidade não te põe aqui, né? Na verdade, você recebeu um convite de prontamente já se dispôs. Eu quero agradecer o Davizinho, que é o anjo que Deus colocou na minha vida, né? Na vida de tanta gente. Você sabe que eu indiquei um cara para cuidar dos dentes lá. Ele começou assim, o Davi foi gravar uma coisa comigo e esse cara veio gravar um saxofone no CD dele. Josué Lopes, é um dos maiores saxofonistas do mundo, não é só do Brasil. E ele tinha um problema sério nos dentes. E aí ele foi gravar no trabalho do Davi, e o Davi, ele falou, cara, eu preciso dar uma olhada nos meus dentes, será que eu posso ir lá? Então, tá bom. Aí hoje o Josué fala para mim o seguinte, aí Davi Kirsch, Josué fala para mim, cara, você não me apresentou um dentista, você me apresentou um anjo. Ele resolveu a boca do Josué, porque ele é saxofonista. Você imagina o peso que teria se ele não pudesse... Ele ia perder todos os dentes. Boca dura, tudo. Tudo, mano. Ele ia perder Sim. tudo. Ele, cara, salvou. Então, o Davi, beijão, mano. Te amo. O Davi Kirsch, cara. Davi Kirsch é um querido. Ele fez um podcast aqui, eu já conhecia a história dele, mas a história dele foi muito... impressionante. É impressionante. Ele falou Yanomami aqui também? Sim, ele falou Yanomami e ele foi alfabetizado em Yanomami. Você já imaginou? É um negócio louco, né, mano? Cara, eu nunca tinha Ele me fala umas coisas, cada vez que eu vou lá, ele me conta uma faceta diferente. Eu falo, legal. cara, como é que é isso? Legal. Né? Chegou a ver as fotos? Vi. Aquelas fotos dele pequenininho no meio da... O Davi E o pai dele, no começo de 2025, você que está vendo a gente aqui, não sei quando é que você vai ver, mas está sendo gravado em começo de 2025.
E a gente pretende, que se o pai dele vier para cá, chamar ele também, Sim. porque o pai dele mora lá ainda, né? É uma vida totalmente dedicada. Só acho que eu não tenho certeza. 31 anos orando pelo pessoal, pela nação Yanomami, até que houvesse a conversão. Não, falei 31, acho que é um pouco menos, 29, 28 anos. Quer dizer, é bastante tempo, né? Interessante. E pensa que o camarada é um cara que acreditava, em teoria, em predestinação, né? Sério? Porque como é que você faz, né? Porque as nossas igrejas, tanto a presbiteriana como a igreja batista, são calvinistas. Sim, em sua grande maioria. Em sua grande maioria. Sim, sim. E o que faz uma pessoa ficar numa nação Yanomami durante tanto tempo assim, né? Chamado de Deus. Eu lembrei de uma história da Madre Teresa de Calcutá, que ela cuidava de 200 indianos. Né? Sabe qual que é a população da Índia? 1 bilhão? Eu acho que é 1,5 bilhão. Agora... eu sei que a China e a Índia disputam aí. São 1,5 bilhão, 2 bilhões, não lembro. Eu sei que um general chegou para ela que ela cuidava de 200 indianos só. A senhora não acha que a senhora cuidar de 200 indianos é uma gota de oceano, uma gota de água no oceano? E ela, daquele jeitinho dela, falou, o senhor tem toda a razão. É uma gota de água no oceano. Mas sem essa gota, o oceano já seria um pouquinho menor. Essa consciência de que está cuidando de gente e cuidando daquele pouquinho, que é uma coisa que a gente devia ter em mente quando fala sobre reino de Deus, sobre pessoas, né? Quer dizer, o que é o tempo para alguém que tem um filho numa cadeira de rodas e que não anda, e que não enxerga, e que não vê, ou que não... O que é o tempo? Qual é a felicidade? O que é sinônimo de felicidade para cada um? Então, eu acho impressionante um cara que nem o pai do Kish. Assim, eu acho impressionante a noção de responsabilidade de cuidar de indígenas, né? De um povo que tem uma noção totalmente diferente. O que é Deus para um indígena, cara? O que é, né? O indígena dá muito valor ao rio, ao sol, ao mar. Você vê ele falar, é impressionante, né? Quando é impressionante essa história. A história deles é fantástica. Ele falou para mim, quando você chega numa cabana, ele fala assim que o índio pergunta se é você mesmo que está ali ou se é um espírito, né? Você tem que confirmar que é você. Ele falou isso para mim. Chega lá, você fala assim, ele pergunta, é você mesmo ou é só o seu espírito que está aqui? Então o índio tem... Aí ele tem, não, sou eu mesmo. Tipo assim, é um negócio louco. Para a cabeça do índio tem aquela... Eles são muito molhados por espiritualidade. Eles têm muita coisa ali que eles acabam vendo, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Ô, João, voltando um pouquinho para você e falando um pouquinho sobre aquelas questões que estão ligadas ao tempo que tudo era mato lá atrás. Eu vi você fazendo uma entrevista com o pessoal do Jesuscope e eu não vou, obviamente, trazer todos os mesmos assuntos aqui, até porque é um excelente canal, uma excelente gravação, foi muito bem conduzida, então eu vou tentar pegar as brechazinhas das coisas que foram. Eu não ligo de a gente ser repetitivo, porque é coragem. Eu digo porque eu tenho uma escola de violão e aí eu li uma coisa que é interessante. Assim, não tenha medo de ser repetitivo, né? Porque às vezes como é que fala? A repetição é que faz as coisas. Aquela palavra na Bíblia assim, tu as encucarás, as palavras nos teus filhos. Quer dizer que, pô, tô encucado com essa palavra de tanto que aquilo se repete na cabeça. Sim. Então, mas fica tranquilo, vamos aí. E você como músico, inclusive, é um cara de repetição até chegar na excelência. Total. Né? Embora todo mundo ache que eu toco a música de um jeito diferente cada vez que eu toco, não, eu tô usando. O pessoal fala que você toca diferente? Cada vez que você toca, você põe uns acordes diferentes, você nunca toca igual, não dá pra... Não é, eu dou muito valor ao sentimento dos acordes, que é triste, alegre, como é que eu quero que soe. E aí... Isso faz diferença no jeito de tocar também. Né? Show de bola. Ó, eu vou pegar então algumas coisinhas e vou puxar. Lá. Eu vi que você, com 9 anos, foi identificado dentro da igreja quadrangular que você estava, como tendo uma coisa diferenciada. E aí você começou a tocar bateria? Foi, cara, uma história longa. Minha mãe começou, ela era de uma igreja presbiteriana. Tá. Então eu fui batizado na igreja presbiteriana por aspersão, né? Tá. Fui tanto batizado lá quanto fui consagrado. Quando eles chamam de profissão de fé, né? Eu não cheguei a fazer profissão de fé na igreja, mas fui batizado na igreja presbiteriana. E com 5 anos minha mãe foi para a igreja quadrangular, praticamente. Ela tinha 5 anos, né? E de lá não saiu mais. Ela fez um voto com Deus lá por causa do irmão que eu tinha. Ela ficou todo a vida dela? Tem uma sala com o nome da minha mãe na Catedral da Fé da Igreja de Campinas. Que legal. Ela foi diaconisa até morrer. Como é o nome da sua mãe? Gilda Ferreira Silveira. Ela foi diaconisa por causa de um voto que ela fez, por causa do irmão que eu tinha, né? Um voto muito doido, que ela cumpriu esse voto até morrer, de ser diaconisa. Um negócio, eu acho impressionante isso.
Mas assim, eu fui batizado também, por imersão. Então eu já tô salvo 2 vezes, né, mano? Porque Tá fui resolvido. batizado. Tá resolvido. Se esse é o problema... Eu já fui numa igreja que o cara queria saber como é que eu fui batizado, né, mano? Se foi aspersão ou Te imersão. perguntou? Eu não faço isso sempre, tá? Mas assim, naquele dia eu falei, olha, pastor, eu fui batizado do jeito que eu concordo e do jeito que eu discordo. Dos 2 jeitos. Tá. Mas eu não disse pra ele, cara. Ele ficou encucado o culto inteiro, mano. Ele chegou no fim do culto e falou, e aí? Falei, e aí o que, pastor? E aí, qual? Eu falei, não, qual que você... Não, eu não vou dizer pro senhor qual que eu concordo, qual que eu discordo, mas a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta de volta. Posso? Pode. Como é que fez o ladrão da cruz, né? Porque não teve chance de batizar, né? E eu falei para ele, pode ser que eu e o senhor não vamos para o céu, mas ele está lá, porque Jesus falou, ó, hoje comigo mesmo estarás no paraíso, hoje, né? Então a gente vai chegar, uma pessoa que eu tenho certeza que está no céu é o ladrão da cruz. É o ladrão da cruz. Mas foi um diálogo muito interessante, cara, foi muito legal. Mas assim, eu nasci praticamente dentro da igreja, só não nasci porque não tinha culto no dia, talvez tivesse nascido, minha mãe já era de origem presbiteriana. E eu cresci na quadrangular. Meu primeiro instrumento na quadrangular foi bateria, assim, com essa idade, 9 anos. Eu ia lá no final do culto e ficava batendo os tambores. Um dia faltou o baterista, acho que eu tinha uns 10 anos. Bota aquele moleque lá para tocar. É aquela coisa, né, que você já viu. Na igreja pentecostal tem essa coisa, tudo de improviso. E eu fui, cara, e comecei a tocar a bateria. Hoje eu não sei nem tocar quase mais nada, né? Sei mal é mais segurar um ritmo. O meu baterista da minha banda tira um sarro da minha cara, porque ele fala que eu consigo fazer a bateria ficar sem som, não com som, né? Eu tiro o que a bateria pode oferecer, eu acabo matando a bateria. Mas aí com 12 anos eu ganhei um violão, e foi daí que eu me apaixonei, né? Tocava de noite, sozinho, sempre autodidata, nunca tive... Dizem que quem fala que é autodidata é marqueteiro, né? Mas na realidade, como é que eu vou chamar isso? Eu aprendi sozinho. Autodidata é diferente? Pode ser, mas eu fui sozinho. Eu tive poucas aulas, não tive... A minha irmã me acompanhava nos aniversários que eu ia cantar, tinha uma irmã que tocava violão, me ensinou os primeiros acordes. Dali eu ganhei um violão com 12 anos, um Rei dos Violões número 1, que era para criança, aquele menorzinho. Tinha um braço um pouco menor. E um método do Paulinho Nogueira. Por isso que eu falo que eu sou autodidata, porque eu ganhei um método, que era um método cor de abóbora, que tinha os acordes, ele ensinava algumas coisas, o que é acordes básicos, sétimas e tal. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu gostava de assistir programa de auditório, então, eu digo assim, Raul Gil. E eu começava a associar o som daqueles acordes com o que eu ouvia. Então eu comecei a perceber que a parte musical minha vem do meu avô, né? Meu avô era violeiro de catira, o pai da minha mãe era violeiro de fazer moda de viola mesmo. Eu não conhecia, quando eu nasci já tinha morrido, mas acho que a parte musical vem dele. Vem dele. E aí eu percebi que eu tinha essa facilidade, né? Aliás, eu estudava na Branca de Neve, que é um colégio aqui em Campinas, que virou Renovatos, é o nome do colégio. E lá, com 9 anos, além de começar a tocar bateria, eu comecei a tocar corneta no colégio. Corneta mesmo, que depois é trompete. Passei por trompete. Mas essa minha boquinha aqui, a minha mãe, eu comecei a tocar, ficava marcado, né? Minha mãe ficou com medo de eu ficar com cara de boneca, né? Falou, você não vai tocar esse negócio. Ela tirou o trompete e me deu um violão para ensino no lugar, né? E aí, na época, comecei a tocar e me apaixonar. Ficava de madrugada, ficava com o dedo todo verde, né, das cordas de violão. E dentro da sua casa, você falou que isso veio do seu avô, mas dentro da sua casa alguém mais já Não, tinha? Não, ninguém. Os meus irmãos todos cantam, mas assim, musicalmente, profissionalmente, ninguém. Não tinha alguém que vivesse de música. Mas isso até agradeço a Deus que meu pai me incentivou, né, no começo. Ele ficava preocupado, porque viver de música no Brasil não é fácil, né? Assim, né? Mas ao mesmo tempo eles me incentivavam. Então, assim, eu sempre tive o apoio dos meus pais. Quando eu nasci, meu pai tinha 45 anos, cara. Minha mãe tinha 43. Então você imagina, eu com 15, meu pai tinha a idade que eu tenho hoje. Você imagina eu com um filho de 15 anos. Era muito estranho, né? Então minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos, meu pai um pouquinho depois, com 21 anos, perdi os pais muito cedo. Mas eu já estava casado quando meu pai morreu. Minha mãe morreu não. Você é o 6º filho de uma família de 6 irmãos. Eu já perdi um irmão há uns anos atrás, o de cima para baixo, o segundo, né? Não o primeiro. Mas eu tenho um irmão que tem 83 anos, né? Praticamente 82, 83 anos, que é o mais velho, né? O Roberto. Aí depois vem o César, que faleceu, ele teria 80. Tem uma irmã de 78 que mora lá em Analândia, perto de Porto Ferreira. Ela mora lá. Tem uma outra irmã que é da Nazarena aqui de Campinas, que tem 78, perdão. Eu falei, peraí, meu irmão tinha 82, peraí, tudo escadinha. O outro que faleceu teria 80. A minha irmã que mora em Analândia tem 78. Tem a Vera que tem 76, que é da Nazarena aqui, do pastor Flávio aqui. E a Yara que tem 74.
e eu tô com 60. Eu sou rapa do tacho por causa disso. Minha irmã tinha 14 Ficou um espaço anos. grande, Ficou um Ela espaço tinha 14, grande. imagina uma chega em casa, você tem uma de 14 para cima, chega em casa e fala, sua mãe tá grávida, né? Pô, um susto. Todo Sua mãe mundo. chamava Sara, não? Não foi. Não foi, é Gilda. Né? Uhum. Mas assim, cara, foi um negócio de Deus, foi um negócio assim. E eu fui educado, né, dentro da igreja, praticamente só não nasci porque não tinha culto, então o contato com música veio muito de dentro da igreja. Na igreja, especificamente, você tocava essa bateria e só? E comecei a cantar também com 9 anos, eu já cantava. Eu participei de um festival em Campinas chamado REMEC, Recital de Músicas Evangélicas de Campinas. Tinha um cara me acompanhando num órgão, daqueles órgãos inteligentes, que tem bateria e tal, e eu cantava. A primeira música que eu cantei na minha vida foi uma música que eu fiz, cara. Acho que eu tinha o quê? 12 anos. 9 anos. O tempo se mistura um pouco na minha cabeça. Sim. Mas Tão pequeno sou, mas estou aqui. Imagina uma criança cantando isso. Quero amar a todos desde agora. Primeira composição da minha vida. Já reconheço a cruz, pois encontrei Jesus. Você pode, cara, 9 anos, né? Nesse caminho andar, somente nele confiar. Para entrar no céu, aqui ó, é preciso ser criança. Eu cantando isso, imagina isso num teatro. Nem ódio, nem maldade poderão lá entrar. Lá não existe a dor, somente a paz e o amor. Somente em Cristo creia, somente em Cristo creia, pois Ele é o teu Salvador. Cara, eu fiz essa música criança, mano. Tinha uma prima que tocava violão, e eu lembro como se fosse hoje, ó. Fecha o olho aí, eu também vou fechar o olho aqui e sai cantando. Foi assim. Uau! É inacreditável, né? Hoje eu fico pensando nisso, que loucura, e saiu isso aqui. Então eu cantei uma música, composição minha, com 10 anos, 11 anos, nesse festival. E foi daí que veio. E desde então, cara, nunca mais eu deixei. Já cheguei a fazer, mais tarde, depois eu fui estudando violão, fui me aperfeiçoando, fui... Meu pai me deu outros instrumentos, eu lembro que eu ganhei, tinha um violino em casa, usado, que eu também tocava algumas coisas, de leve. Um bandolim, eu lembro que tinha um bandolim em casa, flauta doce. Eu passei por várias... Aquela coisa de conhecer a instrumentação, né? E o violão acabou sendo o meu violão, meu instrumento de companhia. Né? Quando você foi pro Vencedores, como é que você foi parar no Vencedores? Isso é outra longa história. Eu tenho uma grande amiga aqui em Campinas que ela dava aula de piano para 3 sobrinhos meus, na casa da minha irmã. Uhum. E ela me conheceu lá nessa que eu frequentava a casa da minha irmã. E ela namorava uma pessoa que era de Vencedores por Cristo. E ela falou, eu conheci um menino lá, isso já era com 18 para 19 anos. Conheci um moço lá em Campinas que toca, tal, seria legal ser indicado para uma equipe e tal. Eles me chamaram para uma entrevista, né? Porque você recebia uma carta com um desejo de te entrevistarem para... Essa carta eu recebi, fui em São Paulo ser entrevistado e tudo mais. E participei, 18 para 19 anos, da 39ª equipe, em janeiro de 83, foi isso. Então já faz 42 anos também. Foi o meu início praticamente. Foi ali que você falou, começou a sua caminhada. Ali que eu comecei a tocar, né? Eu tocava violão nessa equipe. Eu nem cantava muito, mas eu tocava violão. Eu não tinha microfone, mas era mais violonista da equipe do que cantor. Mas você, ali você praticamente... conta os 42 a partir dali, então? Conto dali. É que você tem mais, então? Não, eu de violão desde os 12. Sim. Então, violão são 48, né? Sim. 42 de estrada, porque os Vencedores eu conto como um ponto de partida. Sim. Aliás, não é só meu, né? Ponto de partida do Ademar, ponto de partida do Jorge, de tantos outros, né? Nelson Bomilcar, Guilherme Kerr. O Ademar de Campos é um pouco mais velho, né? Ademar é bem mais velho que eu. Eu estou com 60, ele deve estar com 70, é alguma coisa já, né? Ademar de Campos, Nelson Bomilcar, Guilherme, é uma geração acima. 70 anos, 72, 76. Aristeu também. São os meus... É uma geração antes. São os meus mentores. Eu diria que são os caras com quem eu inspirei
O Guilherme foi praticamente um mentor mesmo, porque eu compus muita coisa com o Guilherme. Mas nessa época, o que é interessante, assim, eu modulo um pouco contigo em relação à idade. Você é 6 anos mais velho que eu, mas a gente modula um pouco. Eu me converti quando eu tinha 20 anos de idade. Você já se converteu mais cedo, então você já teve experiências mais recentes do que anteriores às minhas. Deus não tem neto, né, Não, Rony? Deus não. só tem filho. Então tem uma hora que você tem que se decidir se você vai continuar no caminho que os teus pais te... Mas eu sou muito fruto daquele versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velho não vai se desviar dele. Então eu tomei essa decisão muito por Jesus na adolescência, 15, 14, 15 anos. Né? Em seguir o caminho que a minha mãe me ensinou. Tinha apresentado. Isso. E depois dessa tua conversão, até pegando o seguinte, as referências musicais que tinham, naquela época eu já estava começando a trabalhar com as músicas americanas, trazendo gospel, eu não estava trazendo? Perdão, pode ser o telefone aqui sem querer. Não, sempre teve isso, né? Aliás, eu sempre ouvia muita coisa das traduções americanas no meio cristão. Uhum. Se você ouviu Nas Estrelas, sei lá. Nas estrelas vejo a sua mão. Isso é Ralph Carmichael, né? E no vento eu ouço a sua voz. O que mais que tem tanta coisa dele? Ralph Carmichael compunha não só canções que são canções cristãs. Muito do repertório dos Carpenters tem música do Carmichael, né? Se você ouvir... Isso é o Carmichael, cara. Então ele era um músico que atuava tanto dentro quanto fora da igreja. E muitas das músicas usadas por vencedores aqui por Cristo, no começo, eram músicas de traduções americanas. Não só vencedores. Outros grupos também usavam, mas a grande maioria de vencedores eram músicas americanas. Aí começaram a surgir compositores brasileiros com uma verve brasileira. Foi aí que a coisa começou a mudar. Isso, você pode dizer que o CD... O trabalho de Vento em Polpa, que foi um trabalho gravado por Vencedores por Cristo, foi quando a coisa começou a brasileirar. Você tinha mais samba. Sérgio Pimenta era um compositor super brasileiro e confessional, né? Acho que é bonito isso, que hoje em dia está faltando confessionalidade. Ou as pessoas partem para a filosofia ou para falar da natureza, mas não falam diretamente sobre Jesus e o sacrifício da cruz. Então, o Pimenta tinha coisas assim, sei lá, conhece a todos, de novo, conhece a todos pelo nome, pela voz e pelo olhar, conhece cada passo, onde foi o tropeçar, conhece pelo sobrenome e até mesmo o pensar, e mostra assim o seu amor, pois sabe o que somos. Deus quer perdoar e mostra assim o seu amor, pois sabe o que somos. Deus nos quer salvar. Esse final lembra muito Birimbau, que era uma música do Baden Powell, né? Birimbau me convidou, lembra muito, cara. Mas já era já era bebendo na fonte da música brasileira. Já. Sim, Pimenta tem várias assim, né? Sei lá. Então, ele foi um cara que inspirou muita gente. Eu, inclusive, né? Sou muito discípulo dessa coisa do Pimenta. Ainda tem 300 canções de Sérgio Pimenta que não foram gravadas, guardadas. Sério? Ele morreu com 33 anos de câncer, foi um cara que morreu muito cedo. E deixou um legado incrível, né? De música brasileira, né? No sentido mais brazuca da palavra mesmo. Não, assim, se a gente voltar para... Você falou de 83, 84, a gente não tinha, pelo menos que eu tenha conhecimento, a gente não tinha rádios evangélicas, né? Ou tínhamos? Tinha, mas mas eram restritas. Depois veio aquela explosão das rádios. Boom, também, né? Veio aquele boom, Aí começou a aparecer, cantando, tocando certas coisas. Inclusive... Havia um comércio, né? Para você tocar numa rádio evangélica não era diferença nenhuma de que tocar nas outras. Tinha que pagar. Tinha que estar bendito jabá. Teve selos, né? As gravadoras pagavam para que não tocassem outros artistas a não ser os delas. Eu lembro que... E tinham livrarias evangélicas, que hoje já não tem mais, você quase não vê. Muito raro você ver livraria cristã. Tem católica, mas assim, tem até... Tem. Talvez daquela Conde de Sarzedas... Ali era um antro de livrarias cristãs. Ali teve um cara que trouxe um CD meu pirata para assinar, que ele comprou na Conde de Sarzedas. É sério? E eu lembro que na época eu brinquei com ele. Você assinaria um CD pirata? Eu falei, claro, cada um escolhe como quer ir pro inferno. Brinquei com o cara, né? Aí assinei o CD, mas ali tinha muito. Eu cheguei a tocar numa das livrarias ali, há muitos anos atrás, fazer uma apresentação ali. Mas era bastante. E aí tinha as livrarias, e olha, eu lembro que um dono de uma livraria, cara, é um negócio complicado de contar isso, mas eu vou contar.
falou para mim, cara, eu gostaria de vender o seu CD. Mas se eu vender o teu CD lá na minha livraria, que é independente, as gravadoras grandes não me vendem o CD delas, que eu preciso, para viver, para a livraria se sustentar, eu preciso vender os artistas delas. Então elas me pagam para não vender o seu CD lá, você acredita? Eu falei, acredito, mano, o que eu posso fazer? Não, eu não tenho como mudar essa realidade, ele falou assim para mim. Eu falei, não tem problema, né? Mas aí acabou, né? Com a coisa do digital, acabou o CD, acabou tudo. A internet... Nesse ponto, a internet, ela popularizou. Você não tem mais gravadoras quebraram. Sim, Você não tem mais donos de artistas. Sim. Você tem até a logística, mas não aquela coisa, você é meu artista exclusivo. Não existe. Mas você sabe que eu não sou da música e assim, eu sou muito ousado em estar conversando com você aqui, não conhecendo quase nada de música, né? Eu sou um degustador de música, né? Uma vez uma pessoa que bebia vinho comigo, ele era uma pessoa bem letrada, né? Em enologia. E aí eu perguntei para ele, qual é o vinho bom, né? Daqueles que a gente estava tomando. Ele falou assim, o vinho bom é aquele que te agrada o paladar. Esse é o bom vinho. Não tem uma marca, não tem uma... É o que te agrada o paladar, né? E a boa música, ela também é aquela que te agrada o paladar. Só que até tem uma coisa interessante, né? Hoje em dia, a gente até tinha falado um pouquinho aqui fora do ar também, que as pessoas são muito mais rasas no sentido de intelectualidade, de conhecimento, de profundidade de contemplação. Então, Sim. assim, também acabam consumindo coisas mais rasas, né? Então, com certeza, então, com certeza. Esse é o ponto. Mas o que é interessante é que final dos anos 80, começo dos anos 90, a competição musical que vocês sofriam era uma competição Terrível. horrível. Terrível, porque, por isso que eu te falei, a gente não tinha essa coisa de querer competir para ter mais views. Não existia internet. Você não queria competir porque fulano tem mais views ou mais seguidores que você. Você tinha um país que precisava ser evangelizado através de uma arte que fosse ouvida. Então a preocupação, além de tudo, não só mais do que ser brasileiro, era ser inteligível, né? Então, hoje em dia está assim, né? Você, embora não seja, é interessante, tem um cara que escreveu no perfil que o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Gente, isso aqui está no perfil dele, do Rony aqui, do Óbviocast. Exato, não, e está aqui no seu perfil do WhatsApp. É interessante isso. Essa coisa parece óbvia, mas não é. Então o que aconteceu? Hoje você fala que é óbvio que o cara não podia vender meu CD. Na época eu fiquei revoltado, falei, como assim? Mas hoje eu entendo que o cara só conseguiria sobreviver com uma livraria se ele tivesse, como é que fala assim, adequado ao mercado. Então o mercado sempre existe. O mercado sempre existe. O que não existe são pessoas iguais às outras. Então o que eu falo, cara? Você não tem que ser escravo do mercado, você não tem que ser escravo de uma ideologia, escravo de um jeito de pensar, escravo de um tipo de música. Você tem que entender que a música ela tem que incomodar, não acomodar. Porque música que acomoda, cara, não tem sentido nenhum. Se uma música não me tira do meu lugar comum, mas pelo contrário, me faz continuar sendo o que eu sou, eu acho que ela não tem nenhuma relevância, assim como nenhum tipo de arte. O papel da arte é tirar você do seu lugar comum. Qualquer arte, não só música. O que é um vinho bom, bicho? É o vinho que, pô... Mas espera aí, então como é que eu vou saber? Não, isso aí é uma coisa que você tem que muito tempo provar vinho para saber exatamente. Entendeu? Porque... Mas você acha que isso se aplica para música fora de qualquer igreja? Tipo, para qualquer tipo de ou não cristã? Eu acho que a música cristã, ela tem o mesmo apelo comercial do que a música de fora, ela não tem. Então, aquela coisa, o que todo mundo está cantando? Eu quero cantar igual para que eu seja aceito, porque os outros são aceitos. Então, você concorda comigo que foi uma época, você está falando, naquela época eu era criança, né? A gente fala assim, parece que eu era criança. Essa coisa da poeira, eu era menino, né? Então, assim, a criança não tem muito, o adolescente não tem muito, se ele é ousado, ele vai sair fazendo. Faz. Sim. Eu comecei a ter consciência disso depois que eu casei, eu tinha 22 anos, né? Que eu já tinha participado de Vencedores, uma equipe antes. Formamos um grupo chamado Milad, Ministério de Louvor e Adoração, que se propôs a viver de música e viajar pelo Brasil cantando onde fosse preciso, que é um trabalho parecido com Vencedores, mas era profissionalmente. Então, Vencedores era 3 meses só, né? 3 um mês meses de treinamento. Exatamente. Um treinamento, um mês de viagens e o último mês entregando os jovens às igrejas. É isso mesmo. Certo. Você está inteirado. Aí o Milad não. A gente vivia 24 horas por dia disso. Então a gente viajava no ônibus com 23 pessoas pelo Brasil afora, cantando em ginásio, presídio, igreja, aonde nos chamassem.
E aí você começa a entender que muita coisa, muita questão que se briga dentro da igreja, quando você sai lá para fora, ela é irrelevante. Tanto faz para o cara de fora se a sua igreja é pentecostal, tradicional. Na época era assim. As pessoas têm sede de Deus, elas querem ser. Elas não querem ser culpadas, elas querem ser amadas. E ninguém se chega a Deus por se sentir culpado, mas por se sentir perdoado, mano. 22 anos de idade, você estava com o Milad e você já estava casado? Não, eu casei depois que eu saí do... Eu casei no Milad. Tá. Eu casei no Milad. Então eu fiquei 1 ano solteiro, casei, minha esposa viajou comigo 1 ano e depois eu saí. Eu fui o primeiro a sair, por questões aqui que depois seria outro podcast. Mas sim, dá para montar outro podcast. Dá para montar outro podcast. Aí o que acontece? Eu saí e resolvi aí, foi um passo de fé e de ousadia. Eu deixei de ser missionário, viver de ofertas, para ser um músico, viver de cachês, cobrar. Isso faz com que você seja um cristão músico e não um músico cristão. Sim, porque não existe ré menor profano e mi maior divino, mano. Música, é uma forma de arte. Eu sou um artista. E o papel do artista é fazer da arte um meio de comunicar alguma coisa. No meu caso, eu quero comunicar mais do que só a beleza da arte. Eu quero comunicar aquele que é o grande artista, que é Deus. Então, há uma confusão de que o músico cristão só toca música cristã. Não, ele toca música que diga a verdade. Nem todo cântico que a gente canta na igreja diz a verdade como devia. Nem todo cântico que se canta fora diz a mentira como se prega. Então, acho que assim, música, o papel da arte é denunciar, é denúncia, falar, e também usada para glorificar Deus, por que não, né? A nossa geração, desculpa te interromper, mas imagina, por favor. A nossa geração tinha muito aquela história de o cristão, ele consagra o instrumento dele, consagra a voz. Ele... Menos a vida, né? Isso é interessante. É o cara que tem um instrumento que só é usado para o seu... Então, em vez de consagrar a vida e tudo que dela vier, o cara consagra coisas. O carro dele, a sala, o instrumento. Eu gravei um arpista uma vez. O cara tocava harpa, mano. Lá num estúdio que eu tinha, um home studio, que eu tenho até hoje. Mas o primeiro que eu tive, eu morava no Jardim Olinda, aqui em Campinas. E o cara foi com uma harpa lá, e ele tocou, gravou um CD inteiro, cara. Na segunda vez ele veio com uma outra harpa. Eu falei, aquela harpa lá, não, cara, aquela harpa eu taquei fogo. Pô, a harpa custava $3.000. Mas por que você tacou fogo? Pô, porque eu consagrei aquela harpa para Deus. Eu não queria que ninguém tocasse, a não ser eu que tô. Falei, cara, tanta gente querendo aprender harpa, você taca fogo na harpa. Aí eu falei para ele de uma história que eu aprendi com um cara lá do Nordeste, que ele, um repentista, que fazia repente, ele falou assim, não, você não faz, não, eu taquei fogo na viola. Mas por que você tacou fogo? Não, porque aquela viola era consagrada, né? Aquela viola era para Deus, não podia tocar. Pô, quer dizer, se você, tudo que é consagrado para Deus, então você tacou fogo, como é que você vai fazer com a sua língua? Como é que você vai fazer com o seu braço que tocava viola? Você vai consagrar, vai ter que cortar fora também? Porque, como assim? Aí o cara falou, não, aí o cara ficou confuso, falou, peraí, mas você está querendo dizer que eu posso fazer repente, por exemplo, para a glória de Deus? Ele jogou a viola fora porque ele fazia repente não para a igreja, fazia fora. Então eu joguei fora porque aquela viola era consagrada aos inimigos. Não, cara, mas na época você também usava o seu braço, sua língua, sua mente. Vai cortar tudo, vai ficar um toquinho lá, mano, não vai ter mais nada. Como assim? O senhor está querendo dizer que eu posso fazer repente para... Não pode não, você deve, porque isso é um talento. E o cara deu uma viola para ele nova e ele gravou uma fita falando que Deus curou, que Deus converteu a língua dele. Era um negócio bonito de ouvir. Então, cara, essa mentalidade de que música cristão só toca música cristã, não. A música, não existe música santa e profana. Tem 2 tipos de música, boa e ruim. Tanto dentro quanto fora do meio cristão. Tem certos cânticos que a gente devia rever, mano. Por exemplo, o Zaqueu não subiu na árvore porque ele queria chamar a atenção de Jesus. O texto bíblico fala que Zaqueu subiu na árvore porque ele era baixinho. Não porque ele queria chamar a atenção. E a gente canta dentro da igreja, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder para chamar a tua atenção. Nada contra o compositor da música, que é um cara querido. Mas assim, o intuito da letra não foi essa, cara. Porque filho que quer chamar a atenção é filho mimado. Então o texto bíblico não é esse. Né? Então, essa coisa de cantar tudo porque é legal, cantar, o Zaqueu fez aquilo, vou fazer igual, vou subir. Não, peraí, você queria ver Jesus, não era chamar a atenção. Por acaso, Jesus parou embaixo da árvore, cara, e falou com ele. O texto, por exemplo, o melhor de Deus está por vir. Não está por vir. Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes em amor entregou por nós, como não nos dará também todas as outras coisas? Então o melhor de Deus foi Jesus, mano. Eu não posso cantar que o melhor de Deus está por vir, porque senão eu vou criar uma insatisfação no coração das pessoas, né, cara, que não procede. Então a responsabilidade profética e poética de um músico ela é muito grande em cantar a verdade.
E cantar a verdade, quando eu falo, não é só cantar coisas que engrandeçam a Deus ou que falem de Deus literalmente. Porque eu acho que tem 3 facetas na maneira do músico agir com a igreja. A gente ministra a Deus louvor e adoração de lábios e de coração. Certo. Que músicas eu uso para isso? Tem música para isso. Eu vou engrandecer a Deus, de todo o coração. E a gente ministra uns aos outros, serve uns aos outros, nossos dons e talentos numa atmosfera de amor. Que músicas falam sobre isso? Você pega lá, eu sei que foi pago um alto preço. Essa música é de comunhão, né? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Né? Isso é bonito pra caramba. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava... Isso é comunhão, é música de comunhão. E a gente ministra ao mundo, terceira faceta, terceiro tripé, vai. Evangelização e serviço. Boas novas e boas obras. Que música que eu tenho para isso? Então eu acho que tem que ter música para essas 3 coisas. A igreja que só trabalha com adoração, mas não trabalha com evangelismo nem comunhão, vai penar. A igreja que só tem comunhão e adoração, perdão, a igreja que tem evangelismo e comunhão, mas não tem adoração, vai penar. É a igreja que prioriza muito adoração e evangelismo, mas não tem de comunhão, vai penar. Não dá para você facilitar. Você tem que ter música para essas 3 coisas numa igreja equilibrada. Então tem que ter repertório para isso, que ressalte essas 3 coisas. E fazer isso de uma maneira excelente. Eu gosto da definição do Cortella, Mário Sérgio Cortella. Sim. Excelência é fazer o melhor que eu posso, com aquilo que eu tenho, até que eu tenha ferramentas para fazer melhor ainda tudo que eu já faço. É uma noção dinâmica, não estática. Então, a excelência é uma coisa que não para. Eu não posso me acomodar no que eu estou fazendo, eu tenho que sempre melhorar. Ô João, eu estou voltando ainda em 80 e 90, porque você ao falar sobre a caminhada da música cristã nos últimos 40 anos aí, passando pelo gospel, worship e tudo mais que a gente já teve, e vários outros movimentos, nomes que foram dados, né, para isso daí, é até relativamente fácil, né? Mas assim, é difícil a gente voltar para aquela época e entender o seguinte: havia um nível de animosidade muito grande. Uma palavra boa essa. Né? Animosidade, né? E eu acho que a animosidade está ligada um pouco com havia um nível de busca, essa animosidade, é legal essa palavra que você usou, porque havia uma busca com ânimo, essa animosidade era uma coisa, o que eu vou fazer? Eu acho que a gente vivia uma fase interessante na igreja e no Brasil. Sim. Tá? A gente estava saindo de um regime militar, a gente estava com o movimento Diretas Já acontecendo. Sim, sim. A gente estava Tancredo com Neves. Tancredo Neves, 1988, era a nossa Constituição, né? A Constituição popular, né? E aí Ulisses Guimarães. Guimarães, e ao mesmo tempo a igreja, ela tinha muito uma influência dizendo assim, não, o Brasil será o celeiro do reavivamento mundial, falava-se muito dentro das igrejas, e a gente tinha boas músicas secular, de bandas absurdas, né? Coisas fantásticas. Você ouvia numa mesma rádio, Ivan Lins, Roupa Nova, não era só esse nível baixo de música que tem hoje, né? Era fantástico. O próprio Ivan Lins falou isso numa entrevista uma vez. Você tinha antes chance de escolher o que ouvir. Hoje em dia tá difícil. Você não tem mais. Era fantástico. Então, e aí o que acontece? Isso me remete muito a uma rã que ela ocorre aqui no Brasil e ela ocorre na África. E essa rã aqui no Brasil, ela tem um tamanho pequeno. E na África ela é muito maior, ela é 3 vezes maior. E aí foram estudar o que aconteceu evolutivamente na mesma rã. É que a rã brasileira, ela não tem o predador que preda ela lá na África. E aí, evolutivamente, ela pulou mais para poder sair dos predadores, ela cresceu, ela incorporou mais. Eu tenho a impressão que pessoas com nível de qualidade musical, como você faz parte desse time, tem outras pessoas que a gente pode dizer, você mesmo já falou aqui, estavam num ambiente predatório tão complexo, e quando falo predatório, eu quero fazer o paralelismo com essa minha história, tá? Tudo bem. É nesse aspecto só. Mas assim... Competitivo, vamos dizer assim. Competitivo. Tá. Você competia com grandes fenômenos da música brasileira. Você tinha assim, gente que cantava bem pra chuchu, gente que... Era música com qualidade, música com gosto mesmo. E aí surge você nessa história toda aí com outras pessoas também. O que você me diz disso? Eu digo o seguinte, eu me acho um abençoado, porque, por exemplo, foi uma época em que havia uma busca, eu acho que havia uma busca de brasilidade, né?
E gozado, que sempre no Brasil acontece essa coisa. Agora eu vou usar o predatório no sentido mais pesado mesmo. Sempre a cultura de fora, para nós, é melhor do que a cultura de Síndrome do cachorro vira-lata. A gente tem uma tendência sempre pesada de ser mais americano de segunda do que brasileiro de primeira. Eu acho gozado isso. E gozado que o que eu mais admiro nos gringos, eu não tenho nenhuma raiva de gringo não, pelo contrário. O que eu mais admiro nos americanos é que eles não copiam ninguém. Você não vai ver um americano tocando samba, você não vai ver um americano tocando baião. O americano vai tocar rock, vai tocar o que ele sabe fazer, vai tocar folk, vai tocar o negro espírito, o jazz, o blues, que é o que eles sabem fazer. Sim. A gente tenta copiar os caras. E o que a gente mais deveria copiar, que é ser original, a gente não copia. Quer dizer, a nossa melhor música é o que eles mais admiram lá fora. Meu filho teve recentemente, ano passado, agora em novembro, nos Estados Unidos, foi como professor convidado de 4 universidades de música para dar aula. É impressionante, ele fala assim, pai, eles ouvem o que a gente tem de melhor aqui. A nossa melhor música é tocada fora, não dentro. Parece que o nosso melhor café também, né? É consumido fora. É fora, não aqui dentro. O consumo Cara, é impressionante como a gente exporta coisa boa e não importa coisa boa. Como a gente tem essa coisa de preferir ser cópia ao invés de ser original. E a gente tem tudo. Recentemente o Ron Kenoly, que é um ministro de louvor, esteve no Brasil. Recentemente ele falou isso numa palestra. Ele falou, olha, eu estou cansado de vir aqui e eu nunca vejo vocês cantando música brasileira, eu só vejo vocês tentando copiar lá o que eu faço no meu país. Por que vocês têm tanta coisa? Olha, ele falou isso e Quincy Jones, que foi produtor do Michael Jackson, falou isso também. Pô, vocês têm a melhor música do mundo, por que vocês ficam copiando, querendo copiar? E é triste, porque no meio cristão ainda é pior, né? Porque o meio cristão tem aquela coisa da santificação dos Estados Unidos, mano. Como se o nosso país, a nossa cultura fosse uma cultura de baixo calão, ou de baixo nível, ou de baixo... E lá nos Estados Unidos não, o país é abençoado, porque as músicas, então vamos cantar. Cara, não. A gente tem 365 ritmos catalogados, fora as misturas. Aqui você mistura afoxê com marcha rancho, que são 2 ritmos brasileiros, e vira lambada. Aqui você mistura samba com reggae e vira samba reggae. Aqui o brasileiro tem uma criatividade, mano, que é singular. É a melhor música do mundo. Eu lembro que meu filho chegou a tocar com a Leni Andrade, que era uma cantora brasileira. Ela falou, já viajei o mundo inteiro, nunca cantei em inglês, só em português. Em todo lugar onde eu cantei, a minha música era admirada porque era brasileira. Então, isso é interessante. Agora, eu não tenho nada contra você cantar músicas americanas traduzidas. Aliás, cara, eu canto coisa assim também. Só acho que faz falta. Tá faltando um pouquinho. A gente tem muito loiro de olho azul no nosso louvor. Né? Tá faltando um pouco de negritude, sabe, de índio. Tá faltando um pouco de negro. Tá faltando um pouco de tupi-guarani, assim, da nossa cultura. Sinto falta Sinto falta muito, porque e a igreja, enquanto não provar esse sabor, não vai saber o que é isso. E há ainda uma ideia errada, errônea, de que a nossa cultura é uma cultura porque veio da África. Porque, cara, eu já vi, uma vez eu fui fazer uma palestra em Curitiba, muitos anos atrás, meu filho devia ter 2 anos, está com 37, você imagina. Uma mulher me perguntou como é que o irmão acha que o rock, que é um ritmo que veio da África, na verdade as raízes do rock são africanas. Africanas? Os batuques africanos. Não sabia. E sabendo que o rock, que a África é um continente do diabo, ela falou desse jeito, cara. Como é que o irmão acha que isso pode ser usado na igreja? Eu falei, minha irmã, você jogou um continente inteiro na mão do diabo assim, desse jeito? De onde a senhora tirou essa ideia que a África é o continente do diabo? Não é, não. A religião africana tem suas raízes, ela tem, mas você dizer que um povo pertence ao diabo, que é isso? Deus não faz acepção de nenhuma cultura, pelo contrário, né? O africano louva a Deus do jeito dele. Quando o cara se converte lá é maravilhoso, porque eu lembro que teve uma Copa do Mundo em que a seleção de Camarões, mais dançava do que treinava, não sei se você lembra. Eu me lembro. E os caras ficavam, os caras dançavam 40 minutos e treinavam 15, né? Mas lá, e teve um congresso aqui, Batista, muitos anos atrás, que os africanos vieram, aquelas chapéus, aquelas coisas grandes na cabeça, aquelas batas imensas. E na hora do louvor eles dançavam, cara. Imagina um congresso batista, ver os caras dançando. Que isso, cara? Aí um deles falou assim, não, no nosso país, quanto mais você ama o seu Deus, mais você dança. Isso é muito legal, né? Aí, cara, eu lembrei de um outro verso que eu li, de um artista, que ele falava assim, eu acho que quando eu toco, Deus dança. Eu achei lindo, eu falei, cara, imagina um Deus dançando, quando vem você tocar, um Deus rindo quando você toca. Então, essa imagem de um Deus que dança de mão dada comigo, que é uma criança brincando numa roda, é uma imagem que a igreja perdeu. A gente é muito religioso e pouco humano nesse sentido. O que eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, o que eu estava tomando banho, eu falei, cara, Jesus
desceu ao mundo para ser parecido com a gente. E a gente quer virar anjo, né, mano? Jesus veio a esse mundo para ser humano, para mostrar que dá para ser e viver uma vida singular sendo quem a gente é. Mas a gente é escravo, a religião nos escraviza e nos transforma em ETs, cara, nos transforma em ETs. A gente quer ser algo que a gente não é, entendeu? Então a religiosidade ela é muito tóxica, eu acho, em qualquer denominação. Todo, presbiteriano, batista, metodista, todo tem essa coisa tóxica que transforma você em algo que você não é. E aí eu lembro de uma frase de um pastor, pô. Se eu estou num lugar onde eu sou tudo o que eu tenho, que as pessoas querem que eu seja, menos eu mesmo, o que eu estou fazendo lá? Está no lugar errado. Né? Então muita gente está na igreja sendo o que os outros querem que seja. Isso vale para música, isso vale para liturgia, isso vale para cargo, isso vale para tudo. Para a vida. Para a vida. Então é um desafio. Estar num lugar, é claro que é difícil. Não é fácil ser sem quem você é num ambiente onde todo mundo está. Pode ser que você ofenda alguma pessoa, pode ser que... Mas eu sempre digo, né, quando eu me apresento, que o nosso desafio como cristãos é mostrar realmente o nosso lado bonito e o nosso lado feio. Né? A sua vida, a sua carreira dos seus 42 anos, percebe-se claramente que você tem uma identidade digital, entende? Um fingerprint teu, alguma coisa que você... Se começa a tocar uma música, eu digo, João Alexandre. Às vezes, no começo da melodia, mesmo que você não cantou, eu digo... Você fala ele que está tocando. Você já sentiu, você já notou isso, você? Já notei isso, já. E quando isso é um desafio, cara. Isso é um desafio, não é fácil. E quando começa... isso é muito interessante, porque você criou e perseguiu uma forma... De tocar. Sim. E assim, a sua voz também ela é muito peculiar. Ela é muito peculiar. Assim, a minha geração cresceu ouvindo João Alexandre. A gente adorava a Deus ouvindo João Alexandre. Eu me converti nos meus 3 primeiros meses de cristianismo. Eu até falei aqui já no podcast, cara, eu só chorava na igreja. Só chorava, não conseguia fazer nada. Você estava naquele primeiro amor, né? Naquela coisa mas de uma forma como... Eu até te digo uma coisa, rapaz. Ainda bem que aquilo lá, ele não foi pra frente. Eu não faria mais nada na minha vida, eu só ia chorar. Só ia chorar. Porque a presença de Deus, o amor de Deus sobre mim, ele extrapolava através de Não sei se eu chamo isso de paixão pelo evangelho, né? Porque a paixão é meio assim, né? A paixão é aquela coisa que depois ela vai... E às vezes eu vejo o cara que vai para um seminário, mano, ele vai todo assim como você foi. O cara vai amando Jesus, ele vai todo animado. Aí chega no seminário, mano, ele vira uma manhaca, ele perde... Ele transformou... Exatamente. Às vezes eu conheço gente eu conheço músicos, por exemplo, que antes de se converter, eram muito mais leves. Aí o cara se converte, bicho, ele fica um chato. Você fala, por quê, cara? Porque, bicho, não entendo. Formataram ele. Formataram. Ou a religião formatou. A religião formata, né? Exatamente. Eu acho que é isso, porque, cara... Ela tem que transformar, não formatar, chegar né? perto de Jesus e sair pior do que chegou. Nunca vi isso. Então, mas isso que é interessante, né? Então. Ele transforma, ele não formata as pessoas, né? Há uma mentalidade nova, mas essa mentalidade nova te dá a condição de você continuar fluindo como você fluía, né? Eu tenho uma cantata toda que eu nunca gravei, quem sabe um dia eu grave, com o pastor Caio Fábio. Então, 12 músicas sobre o Gadareno, personagem do Gadareno. Aquele que Jesus foi no cemitério e tal. O final da história é muito interessante porque ele queria seguir Jesus, ele queria ir atrás. E Jesus falou, não. Aqui você nasceu, aqui você foi escravizado e aqui você foi liberto. Aqui é o seu lugar para mostrar para as pessoas quem você era e quem você é agora. Até que a mãe abraça ele e a mãe ainda pergunta assim, é você mesmo ou são eles? Ela não sabe se ele está possesso ainda ou não. Sim. E ele fala, né? Ele fala, não, mãe, sou eu mesmo. O rei do universo me libertou das vozes que eu ouvia. Então, eu acho que gozado, os cristãos expulsam o demônio de todo mundo, menos os próprios, mano. A pessoa vive escravizada com seus próprios demônios da religião, que eu digo, né? Porque ao invés dela ser liberta, ela fica ouvindo a voz do acusador, né? Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Cara, eu conheço pastores que passam a vida esperando um avivamento, que não vai acontecer porque, cara, não existe. O avivamento maior que existe é você tratar bem os seus familiares. O avivamento que existe é você ser uma pessoa, um vizinho bom, é você ter uma comunidade. Isso é avivamento, isso é uma mudança de caráter, né, mano? Agora, a identidade, eu sempre corri atrás, porque eu comecei... Cara, todo processo musical tem 3 fases, Rony. Imitação, assimilação e criação. Até chegar na criação. Isso. Então, primeiro você começa imitando. Eu comecei imitando Boca Livre, que era um grupo que eu gostava, né? Vem, moreno, vi comigo essa cantiga, sair por essa vida. Só que era bem mais aguda. Vem, moreno, vem, essa cantiga,
sair por essa vida aventureira. Eu tentava imitar o Zé Renato, que era o principal. Daí eu fui vendo com o passar do tempo que eu não era. Inclusive o pessoal comparava a minha voz, porque eu tentava imitar o jeito dele cantar. Aí eu fui descobrindo que eu não era o Zé Renato, né, mano? Eu tinha que ter meu jeito. Aí, com o violão em mãos, eu comecei a criar minhas coisas e sair dessa coisa. Não, peraí, não é isso que eu quero só. Quero cantar do meu jeito. Aí eu comecei a compor minhas músicas e sair desse formato um pouco. Alguns CDs que eu gravei tem muito a cara do Bocalipse. Você ouviu Eram 12, né, que tem a música de Mateus, tem outras músicas. São muito em cima daqueles CDs que eu ouvia, né? Ô, João, eu posso dizer que você tem nas suas músicas um tom, um quê de profeta apontando... O meu mentor diz isso. Esse mentor que eu digo, o Guilherme, que é o cara com quem eu aprendi tudo que eu sei de letra e tal, ele fala que eu tenho essa inquietude profética, que chama, né? Quer dizer, tudo que eu não é uma coisa que ele aparecer, dizer, não, o cara fez isso para aparecer, né? A música é Proibido Pensar, por exemplo, não foi para aparecer, eu me sinto parte de um corpo e tenho a liberdade de falar o que eu estou vendo de errado. Então, as minhas inquietações viram música. Eu acho que você pode dizer sim. Eu acho que não é que eu faço de propósito, mas sim, é uma coisa... É que você produz, está dentro de você, você percebe isso. Sim, né? E saio cantando, né? Então, é o que eu faço. Quando eu me converti, em 1988, uma das músicas que fazia muito sucesso era o Vê Teus Olhos no Espelho. Sim. Rapaz, o que eu chorava com essa música. E o que fez com que essa música... Como chegou essa música até você? Cara, essa música, eu era do Milad ainda nessa época. Eu tentei imitar o Guilherme Arantes, mas não consegui, né? Então, que ele era a minha inspiração. Assim, o Guilherme Arantes é um dos maiores compositores brasileiros, né? Tem música do Guilherme Arantes, é quase bíblica, né? Se você ouvir, sei lá. Só você pra dar a minha vida a direção, pra dar a minha vida... De novo. Só você pra dar a minha vida a direção, o tom, a cor, olha que lindo, me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar. Olha que lindo, cara. Farol no mar da incerteza, um dia um adeus, eu indo embora, quanta loucura. Cara, isso é coisa linda, né? Maravilhoso. Quase dizendo uma coisa pra Deus, né? Tipo, um dia eu indo embora, pô, se abandonando, né? Aí depois ele fala, agora entendo que andei perdido, o que é que eu faço pra você me perdoar? Parece que tá falando com Deus, mano. É lindo. Não parece, né, mano? Sim. Aí só que ia sair Olhos do Espelho veio nessa vibe, assim, né? Mas eu fiz numa viagem esses dias. A gente tava indo pra Serra Pelada, pregar lá pros garimpeiros. Na volta da viagem, algumas canções nasceram e essa foi uma delas. Como que as músicas, elas... Eu sei que, assim, isso é muito... sempre aí é difícil você... Exatamente. Tem algum jeito? Aparece de alguma forma? Aí brota? É que tá. Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo faz essa pergunta. Deixa eu só dar uma afinadinha enquanto eu converso com você. Peraí. Porque... Ela brota. Às vezes é uma melodia, um trechinho, uma letra, um argumento. Então... Peraí, eu vou afinar aqui. As cordas são novas, viu, gente? Aqui eu tô afinando aqui porque saiu do meu luthier hoje, as cordas são novinhas. Quero agradecer aqui a Pitbull Strings, que mandou essas cordas aqui pra eu testar. Tô gostando muito, viu? Muito boa sonoridade, ó, vamos lá. Vê teus olhos no espelho. Você imagina meio no Guilherme Arantes cantando isso, aí que cabe certinho. Vê teus olhos no espelho. Minha onda, né? Por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver.
amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. É a figura do filho pródigo, né? A figura do filho pródigo, que estava longe, né? É interessante que depois, mais para frente, eu fui entender que Jesus, quando contou essa parábola, na verdade, ele estava querendo mostrar mais o filho que ficou do que o que foi, né? Porque ele estava contando para os religiosos. Sim. Isso, né? E o filho que ficou se achava muito mais privilegiado. Que a gente está falando da figura da religião. Sim. Na verdade, o filho que ficou, o pai era uma religião para ele, não era um pai. Ele tinha que cumprir cabalmente. Exatamente. O que eu ia falar? Pô, eu tô aqui há tantos anos te servindo, você nunca mandou matar nem um cabrito para mim. Esse cara foi embora, gastou todo o seu dinheiro, acabou com tudo que você tinha, ignorou você. Ele volta, você manda pôr um anel no dedo, sandálias nos pés e faz um churrasco, velho. O que acontece? E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, né? Jesus sempre queria mostrar o amor do Pai, né, nas parábolas. Olha, você não entendeu que tudo que é meu é teu. Você aqui está comigo, pô. Tudo que é meu é teu, você não tem mérito nenhum, porque pô, você está aqui. Eu sou seu pai, você trabalha comigo, está aqui, você está aqui. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Então, essa figura do que ficou, né, da religiosidade, né, tem gente que tem isso, carrega muito pesado. Eu sou mais cristão que você. Sim. Ou às vezes não fala, mas pensa, né, e age desta forma, né? E acaba crescendo para cima do outro. Né? Sim. Então, uma coisa, eu gosto de uma frase de um pastor do Caminho da Graça, lá de São Paulo, do Carlos Bregantin, cara querido. Carlos Bregantin? Carlos Bregantin. Rapaz, eu trabalhei com Paulo Bregantin, irmão já dele, falecido. Irmão do Carlos. Sim. Eles eram Livre Louvor. Eles tinham uma banda. Eram batistas, porque o Bregantin vem da Batista, é isso mesmo, então você conheceu. O Bregantin fala uma frase, cara, que pra mim, eu falei, cara, não sei se é dele ou se ele tirou de alguém. Jesus era tão parecido com os discípulos que precisou de um beijo, né? Para poder... Você chegava no meio daqueles 13, verdade. Você não sabia quem ele era, né? Verdade. Então, só que o que eu falo para você, Jesus veio para mostrar que ele podia ser humano como nós, assim. Ele foi um filho de Deus encarnado. O verbo virou gente, habitou em... Agora a gente quer virar um ser de outro mundo, mano. A gente não quer ser humano. Por isso que eu falei que ninguém se chega a Deus por se sentir culpado, mas perdoado, mano. Então as músicas têm que ter esse teor aqui que eu acabei de cantar, né? Ver a festa começar, né? Porque houve festa, houve um churrasco, houve um... Eu vim de uma família disfuncional, onde o meu pai ele era ausente. Eu tinha construído uma imagem para poder estar sendo aceito pelo grupo que eu participava e me converti. Olha isso, cara. Quando eu me converti e que essa música veio a mim, rapaz do céu, ela pegava assim, ela entrava na minha alma como se fosse uma coisa que... Cara, um bálsamo. eu já ouvi tantas histórias sobre essa música. Gente que tocava, um amigo meu que tocava na noite. Esse cara não era nem convertido, mano. Eu tocava na noite e um dia alguém me mostrou essa música e eu me cheguei a Deus por causa dessa música, bicho. Assim, eu já ouvi isso tantas vezes. A gente não sabe o poder que... E outra, não é, e é gozado, porque assim, eu nunca sinto que foi a minha música. Uhum. Eu sinceramente, eu não tenho essa pretensão. Eu falo, não, eu fui um instrumento de Deus para trazer isso de alguma maneira. Eu acho que essa consciência da generosidade, assim, de entender que a gente não tem nada, mano. A gente... sabe quando você ganha um presente precioso, que você fala, cara, eu ganhei um presente de um cara que é tão precioso que eu não quero... Eu não posso nem mensurar o quanto isso vale, né? Eu tenho em casa um rádio no meu estúdio lá, você vai um dia lá conhecer, tem um rádio daquele motorrádio. Você lembra que quando acabavam os jogos, assim, você ganhou um motorrádio? Lembro. Meu cunhado tinha casado com a minha irmã, esse motorrádio era do avô dele. E ele guardava isso num guarda-roupa, né? Toda vez que eu ia na casa dele, eu via aquele... Tinha até um suporte de madeira para pôr ele na parede, tá? Um belo aniversário que eu tive, não sei se foi de 55 ou 50, quantos anos eu fiz. O que ele fez, cara? Ele chegou com aquilo embrulhado num papel. A hora que eu abri, eu falei, não estou acreditando com ela. Você vai me dar isso aqui, que para você eu sei o valor que isso tem. Tá lá em casa, eu botei no estúdio como um símbolo de... Fala, cara, isso aqui, tudo começou por aí, era rádio, era... Então, quando você tem um talento e você sabe o valor que isso tem,
você não vai querer que isso seja estragado, né? Eu só acho que hoje em dia, com essa coisa da internet, as pessoas estão querendo lacrar mais do que saber que o que tem é precioso, né? Por isso que eu uso aquela frase, cada um ouve a música que merece. Ninguém bota uma arma na sua cabeça e fala, você vai ouvir isso, ouvir aquilo. E não tem problema em ouvir qualquer música, eu não digo. Tem problema em importar isso para dentro de você. Tem Sim. problema e a palavra, por exemplo, tornar isso importante. O Cortella também fala isso. Importante vem de importar. O que eu ponho para dentro de mim e que vai fazer diferença na minha vida? Porque, cara, ou eu sei separar isso, ou eu sei separar o joio do trigo, ou eu sei entender que uma música boa pode ter uma letra boa, mas a melodia às vezes não é boa, mas a letra é boa. Às vezes a letra é uma porcaria, mas a melodia é bonita, a harmonia é bonita. Saber separar e mensurar o que é importante e guardar isso. A Bíblia fala, né? Examinar tudo e reter o que é bom. As pessoas não querem nem examinar nada. Elas estão recebendo tudo de graça, do jeito que está indo, sem examinar. Fato. Aí, meu amigo. Ô, João, eu vi você já falando já no outro local, que você sempre ouviu música de todas as fontes, você consome vários conteúdos musicais e retém o que é bom, como você acabou de falar agora, e joga fora aquilo que não te presta. Você tinha algumas influências mais fortes sobre você no começo da tua carreira? Sempre tive. Meu pai gostava de música sertaneja. Então eu ouvia, tinha um Carreiro e Pardinho em casa, Pedro Bento e Zé da Estrada, Liu e Léo, Tonico e Tinoco. Depois o Boca Livre me impressionou, porque tinha uma brasilidade toda, com rebuscamento harmônico, com vozes. Aí eu ouvia muito samba, gostava muito de samba. Pô, você tem samba que é praticamente bíblico também, né? O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Originais do samba, Mussum fazia parte. Não queria ser um mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar. Isso é bíblico, mano. Madeira fica por cima. Olha lá. Ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Quer dizer, eu ouvia isso, puxa, isso aqui é mensagem, isso é uma mensagem da verdade, a mensagem, pô, tem músicas que não são cristãs e que na sua essência trazem toda a marca do Criador, né? Você ouve, sei lá, bicho, isso aqui, ó, tenho andado tão sozinho. Uau. Intimamente. Esse cara se converteu, né? Não sei. Nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Querida, sinto cada vez mais longe a felicidade. Vai fazendo um programa cristão e cantando música não cristã. Vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. E esse coro, mano, esse coro aqui, bicho. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ela ficou 2 anos fazendo sucesso a música. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Pensou, querido? E a última estrofe. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. É isso, velho, querida. Mas eu me deparo olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, querido, cara. Seu sofrer, sua ilusão. E ele volta pro coro. Eu queria ter na vida. Ou seja, cara, essa coisa de ser humano como Jesus foi. Que Jesus não bastasse a honra de ser criado à imagem e semelhança de Deus, que nós somos. Ele se fez imagem e semelhança nossa, cara. Então ele veio para provar que o ser humano, a humanidade é inerente ao ser humano. Eu acho que às vezes os cristãos perdem um pouco da humanidade. Olha que eu tenho quantos anos de evangelho. A gente vê pessoas que parecem, não é possível, esse cara não tem humanidade alguma, ele não tem empatia alguma com nada. Né? O Tim Maia, cara.
Quando ele fala assim, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, lembra que tenho muito pra... Ele fala, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Aí ele fala, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir e achar razão para viver. Aí ter na vida um bom motivo para sonhar. Quer dizer, ele fala do sonho, de buscar o sonho, de entender a vida, né? Porque o que a gente começou no começo, o que é sonhar para uma pessoa que tem um filho entrevado numa cadeira de roda? O que é sonhar para uma menina que mora naqueles campos de concentração da África, que é explorada sexualmente? O que é? Qual é o sonho? Como é que a gente, como igreja, está envolvida nisso? Então, eu acho que a música tem essa função, cara, essa função de resgatar um pouco. Às vezes lá fora eu vejo que os caras têm mais consciência disso do que dentro da igreja, sabe? Hoje em dia, estamos falando de 2025, eu não sou consumidor de tanta música assim ao ponto de poder fazer um julgamento de valor, e acredito que você, por ser dessa área, talvez tenha um pouco mais de qualificação. A gente tem ainda cantores brasileiros que conseguem, pelo menos, parear com essas pessoas que a gente está falando das músicas do passado? Vários. Tem ainda? Você tem. Você citou sobre o Gerson Borges. Eu citaria outros, cara. Você tem o Paulo Nazaré, que é um cara filho do pastor Josué. Mas vocês estão falando do ambiente de igreja. De igreja, dentro da igreja. Sim. Você está querendo dizer isso? Não. Minha pergunta é até... Compositores novos de fora? De fora. Ainda tem grandes compositores. Mas nomes só que eu acho que a gente tem que peneirar. Então, porque assim, veja só, o que você está me falando dos nomes, o Gerson Borges, cristãos, os cristãos. São cristãos e são como você. São caras que estavam lá quando tudo era mato. Os caras ainda estão aqui, marcam a sua presença e são muito fortes. Mas novos que surgem e que despontam, eu não consigo enxergar. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que eu não conheço, entendeu? Repito a pergunta, dentro do ambiente cristão, você está querendo dizer? Vamos fazer duas coisas. Primeiro, fora do ambiente cristão, você consegue enxergar, por exemplo, um Guilherme Arantes surgindo hoje em dia? Não, mas é que tá a história. Lá fora, eu acho que os mais conceituados, tem alguns novos que são bons, eu acho que sim, mas eu concordo com você que a gente tem sofrido uma... como é que eu posso dizer isso? Uma vez eu conversei com um grande cantor brasileiro que já faleceu, chamado Peri Ribeiro. O Peri falou, ele chegou a ter uma experiência com Deus e tal, e ele me ligou um dia e falou, João, eu tento ouvir música cristã, mas é tudo muito pueril. A palavra pueril ficou na minha cabeça, é muito infantil. Sim. Aquilo que se faz em termos de música hoje. Sim. E como está tão pobre, um pouco mais rebuscado, o sujeito acha difícil. Sim. Né? Então, essa busca pela facilidade, pela coisa rápida que vem, já pegou e depois vai embora. Do mesmo jeito que veio, vai embora, né, cara? Música boa não fica velha, né? Cantei essas duas aqui, você vê. Você ouve hoje, é lindo, né? Então, as músicas que hoje elas conseguem estar no hype, que estão bombando, vamos falar sobre as músicas cristãs. Sim. Vou agora estar nas cristãs. As que estão cristãs, as que têm visualizações. Todo mundo vai ver e olha aquilo rápido. E assim, 2, 3 anos, se conseguir sobreviver 2, 3 anos. Não fica. Às vezes não. Não fica. Antigamente ficava mais, né? Não, eu tô falando das Mas músicas. eu acho que é porque também a gente não tinha essa preocupação que eu te falei antes, de as pessoas quererem fazer parte de um grupo que ouve aquilo. Sim. Então, a música era para fora. Sim, ela tinha rádio e TV, então você não tinha internet, onde o cara paga uma grana e mostra aquilo para milhões de pessoas. Pô, agora sim. Então, você vê que as coisas mais bizarras, a bizarrice acontece mais na internet do que aquilo que é são. Sim. Aquilo, Agora, vamos lá, vamos conhecer o João Alexandre, e essa pergunta já deve ter sido feita para você em alguns outros lugares, assim, qual para você... Eu vou até tirar o violão. Você vai precisar dele, eu acho, daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para entender as perguntas. As músicas que você mais se falou, cara, esta música é uma música que eu gostaria de ter composto. Sim, tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Se bem que a música não é dele, ele cantou isso aí, o Milton, essa música era do Tunai. Uhum. Eu não sei, pouca gente sabe, mas o Tunai é irmão de sangue do João Bosco, falecido Tunai, né? Ele é irmão do João Bosco mesmo, músico, ele é irmão de sangue, assim. O Tunai parecia o João Bosco chapado, né? Porque ele tinha um zoião mais regalado, mas ele era irmão do João Bosco, um super compositor, o Tunai. Essa música chamada Certas Canções é dele. Tem músicas que eu ouço que realmente, por exemplo, Com Amáveis São os Teus Tabernáculos, que eu gravei. Uhum. Com Amáveis São, isso é do Jorge Camargo, né, meu? Mas todo mundo acha que é minha. Eu estou fazendo shows com ele, com o Camargo, desde o ano passado, em algumas apresentações, e eu falo, cara, como é que não fui eu que compus, né? Porque todo mundo acha que a música tá se bem que eu acho, já me disseram isso, que eu consigo pegar uma música e tornar ela com a minha cara. Isso eu acho bonito. O seu
Só digital. Com a minha digital. Ah. E isso é um privilégio, não é todo mundo consegue fazer isso. Eu pego uma música, eu toco de outro jeito, aquilo fica, a pessoa, pô, ficou bonito. Aí todo mundo acha que é minha, porque ninguém pesquisa a fonte de nada, mano. Sem nenhum paralelo com a fonte igreja, tá? Ninguém pesquisa a fonte de nada, todo mundo que sai aceitando aquilo que tá ouvindo. Essa é uma delas. Quando eu produzi o disco do Gerson Borges, chamado A Volta do Filho Pródigo, foi produzido por mim aqui, os arranjos todos. Foi gravado aqui, inclusive. Né? Aqui em Campinas? Aqui em Paulínia, aqui no estúdio. É verdade? Foi. Eu que mixei, masterizei, fiz todo o trabalho aqui. Não foi só gravado aqui. Muita coisa foi gravada em outros estúdios, mas foi tudo feito aqui. Sim. Tem músicas dele que eu acho incríveis também, assim. Coisas que eu acho, sabe... Cara, o Gerson Borges, ele foi num evento com a gente no ano passado. E assim, eu vou te dizer que eu tinha uma expectativa baixa para aquilo que ia ser proposto. Porque assim, cara, a gente era um encontro... Ele é muito inteligente. É um encontro de casais. Sim. E o camarada, ele ficou ali com uma voz e violão. E o Ney, que é da nossa igreja ali, acabou acompanhando ele na percussão. Você Ney que é de São José dos Campos? Eu não sei se... É o Ney São José dos Campos, ele mesmo, né? Baita de um baterista e um baita de um técnico. Rapaz do céu, o bonito, que né? Aqueles caras fizeram? Sim, ao ponto de... Tinha um cronograma para eles terminarem, assim, sabe o famoso bis? Tipo, vamos ficar aqui, façamos uma tenda. O Ney tá aqui, né? Tá aqui com a gente. O Ney é um queridaço. Conheço há muitos anos também. Aliás, um abraço, Ney, se você ver esse programa, um abração para você, mano. Eu já conheci ele quando eu tava em São José dos Campos, algumas vezes que eu fui, ele tava lá. E... Agora o Gerson também é dessa estipe de fazer música mais brazuca. Dessa coisa de chamar a gente para a brasilidade, né? Não precisa ter só isso, mas seria bom que tivesse um pouquinho, né? Porque nem isso tem, é isso que eu fico incomodado. Ao invés de ser mais Brasil do que de fora, a gente tem mais de fora do que Brasil. E o que é doido é que assim, a gente tá vendo que isso tá piorando, né? Cada vez mais. Ou seja, hoje as igrejas, eu confesso a você que eu fico muito preso dentro do meu mundo. Meu mundo eu vou daqui para nossa igreja, da igreja para casa, e durante muitos anos eu fiquei sem entender o mundo evangélico que estava ao meu redor. Diferente de você que trabalha com esse meio também, eu não via nada. Tanto que as pessoas falam para mim assim, o pastor falando de tal. Eu falo, cara, não sei quem é. Ele é filho, eu não sei quem é. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte, a impressão que eu tenho é que hoje que eu estou voltando a trabalhar com isso, nós perdemos a nossa identidade, como você mesmo falou. Sim, faz tempo, né? Faz bastante tempo. A Elis Regina já cantava que o Brasil não conhece o Brasil. E aí eu acho que assim, eu fui me apaixonando pela música brasileira, Rony. Eu já fui um baladeiro profissional. As músicas que mais tocam é a Essência de Deus, que todo mundo canta em casamento. Mundo há de passar. Pô, até brinco quando eu vou cantar por aí, que a pessoa cantou aquilo no casamento, ela me deve R$10, né? Porque, pô, muito, até hoje cantada. Mas eu já fiz muita balada, já fui um cara baladeiro de música mais gringa. Mas eu comecei a me apaixonar pelo que a gente tem de música brasileira. E a gente tem condição de fazer um louvor nosso. Agora está havendo um movimento, Rony, de um pessoal lá do Nordeste chamado Coletivo Candeeiro. É uma turma de lá que está buscando essa brasilidade. Inclusive eu tive com eles em Vinhedo, eu tive lá no encontro, eu estava lá da igreja do Israel Massacorati, a igreja dele, foi na igreja dele. Então estava lá o Marcos Almeida, que é da nova geração, que também já está buscando uma coisa mais folk, mais... Né? Tava lá o Paulo Nazaré, tava lá o Nelson Bomil, que é 10 anos mais velho que eu, tava o Jorge, tava eu. Então ali foi uma junção de gerações em busca de um diálogo, que foi emocionante, foi emocionante. O Coletivo Candeeiro já é mais recente, né? Sim, isso é legal. É um coletivo de artistas nordestinos que está descendo para cá, porque a gente mais sobe do que eles descem. Sim. Então eles estão mostrando que essa coisa dá para fazer música brasileira, nordestina, nossa, com a nossa cara. Tem uma guria que foi bastante comentada, a Aimee. Sim. Lembra? A Aimee Rocha, ela é de Manaus. Isso. Ela também fez aquela música criticando, né? Isso. Então, essa menina também faz música mais brasileira um pouco, né? Ela já é uma outra linguagem. Mas ela também, tá? Eu não conheço até hoje pessoalmente, mas só pela internet mesmo. Mas ela tem um quê bem diferenciado. Ela tem um quê diferenciado. Manauara, né? Ela é de Manaus, né? Então sim. é outra cara também. E tem músicos bons nesses lugares. Se você for... Pô, tem músicos em Manaus que eu conheci que são fantásticos. Alguns já faleceram. Teve um que eu perdi no Covid, que era um super compositor. Fazia músicas no estilo meio do Djavan, assim, um negócio lindo, sabe? Eu lembro que eu fui lá a primeira vez e ele me conheceu e eu chamava Oscar Filho, grande músico. Depois ele montou um restaurante chamado Grão lá, que servia massas e tal. Mas ele compunha muito bem, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu fui em Manaus, ele falou, João, eu fiz uma música para comemorar a sua vinda aqui e tal, posso te cantar? Ele cantou, cara, quase desabei, né? Porque ele fez uma música, falava assim, nem bem cheguei e foste abrindo a porta, porque a gente se conheceu, né?
alargando a mesa e me servindo o pão. Aí ele fala assim na letra, trocamos ideias como os meninos trocam figurinhas. Achei tão bonito aquilo, porque pô, eu lembrei da infância, né? Da alegria que era trocar figurinha. Sim. E o Oscar era um cara, bicho, diferenciado, muito bom. E assim, tem outros espalhados pelo Brasil, mas parece que a música brasileira encontra uma resistência nessa nova onda do worship, que bom, nem o nome é brasileiro, o gospel já não é brasileiro. Eu estava na mesa com um publicitário que disse que mudaria o nome de música evangélica para gospel. Eu estava no Rio de Janeiro com um publicitário que era um cara da Renascer, que falou, eu estou mudando todo esse mercado e daqui para frente eu vou usar o nome gospel, porque usar o nome gospel atrai mais as pessoas para dentro do que evangélico. E ele conseguiu, só que o que aconteceu? Ficou terrível, porque gospel já não é um nome brasileiro. E nos Estados Unidos há uma diferenciação do que é música gospel e da CCM, Contemporary Christian Music, que já é outra música. Por exemplo, da Contemporary Christian Music tem o quê? Michael W. Smith, você tem Steve Curtis Chapman, que é um outro grande cantor, e tem o gospel, que é aquela música dos negros, das igrejas, né? Você vê que lá nos Estados Unidos foi diferente daqui, por quê? Lá o gospel nasceu dentro do movimento contra o racismo, nasceu de dentro das igrejas, do gospel vieram o blues, o negro espírita, o jazz, o bebop. E aquilo foi tão forte dentro das igrejas que se espalhou nos Estados Unidos. No Brasil, não. O movimento foi importado para dentro das igrejas. Verdade. Foi a mão contrária, mano. Entendeu? Foi um golpe comercial para poder vender mais CDs cristãos dentro da praça. Então, tudo acabou virando gospel, bicho. Tudo acabou virando, né? E começou-se a criar formato. A gente sempre cria um formato. Agora está o worship, que é um nome que nem brasileiro é também. Worship é adoração, louvor. Já criou-se essa coisa que tem 4 acordes. Estigmatiza também, né? 4 acordes, poucas notas. Inclusive, os músicos, de fato, estão enjoados de ouvir isso. Eu todo dia ouço alguém me dizendo, cara, como é que faz para poder melhorar isso aí? Não vai melhorar, porque é aquela coisa de poucos acordes, aquele som de guitarra sempre igual, um copiando o outro. Se eu fosse escrever um livro sobre a musicalidade atual brasileira, seria A Guerra das Estrelas e o Ataque dos Clones. Porque, cara, tá tudo igual, mano. Você ouviu um cantando, você ouviu todos. Você ouviu um som de guitarra, você ouviu outro som. Ninguém procura originalidade, é o que você está falando. Por quê? Porque dá trabalho ser original. Dá trabalho você, ao mesmo tempo, precisa desse trabalho. E eu não estou aqui para tirar as músicas americanas de nenhum. A gente tem que cantar todas as tribos, povos e raças, mano. Não tem esse preconceito, não pode ter. Você já falou para mim aqui já que você deixou já bem explícito que não existe um tipo de música, não existe um tipo de ritmo, na verdade. Consagrado assim. E outro não. Não consagrado. Você pode usar qualquer instrumento e qualquer ritmo para a glória de Deus. Você já me disse também que para você ser um bom músico, você tem que ter todas as influências e poder filtrar e poder... Senão você é limitado. Se você se limitar, você fica mais limitado. Esse que é o ponto. A gente tem que, para extrapolar, para poder quebrar as barreiras, você precisa ver o que está acontecendo. Eu acho que para qualquer coisa na vida, se você for falar de queijo, você vai ter que estudar como é que é feito o queijo. Se você for falar de mecânica, você vai ter que estudar o que é um cilindro, o que é um vira-brequinho, o que é uma embreagem. Música é a mesma coisa. Você tem que estudar o que é música. Você não pode falar que tal música é boa e tal música não é boa. Né? Dizer que esse estilo agrada a Deus e aquele não. Né? Uma vez eu fiquei assim, essa pergunta é complicada, né? Como é que é a música que Deus gosta? Cara, não morri ainda, não cheguei no céu para saber e perguntar para ele. Porque, cara, não tem. Deus é o Deus de todas as tribos. Ele distribuiu aqui de um jeito, na África de outro jeito, no Líbano de outro jeito. E cada um louva a Deus como sabe, da maneira que vai, né? Então acho que é questão de... A intenção talvez seja o diferencial? Com certeza. Com certeza, porque adoração e louvor é saber quem é o dono da casa, mano. Essa é uma frase forte, hein? Pois é, porque se eu não sei quem é o dono da casa, eu vou me transformar num artista da igreja. Eu vou me transformar na vitrine, que eu não devo ser. E quando eu falo que eu não devo ser, é o seguinte, eu acho que você tem que fazer o melhor, você tem que tocar pra caramba mesmo, porque é pra Deus que você tá fazendo. Mas que as pessoas enxerguem na sua execução e na sua vida que aquilo é feito para alguém que é digno, que é maior. Aquele cara toca pra caramba, ele toca para Deus, bicho. Entendeu? João, você é um cara... O cara que toca tem que pensar assim. Sim. Vou fazer o melhor que eu posso, porque é para Deus. Você é um cara que a sua palavra tem muita força. Porque assim, você tem garrafa vazia para trocar. A gente fala isso daí. Isso aí gostei também. Tem garrafa vazia para trocar, então essa que é a pegada. Você fala com muita autoridade dos seus 42 anos de estrada. Você entende que
As músicas para o ambiente de igreja, elas têm que ser músicas que tragam a literalidade das escrituras ou pode ser interpretação? Não, eu acho que você tem que trazer a literalidade das escrituras sem ser literal na sua letra, por exemplo. Tá. Eu acho que eu não preciso ser literal quando eu falo do Pai Nosso. Eu gravei um Pai Nosso de um cara muito interessante lá no estúdio, que ele é professor de teologia, chama Tiago Perim, um grande compositor, Tiago Perim. E ele... como é que é? Só não vou lembrar a segunda frase, mas ele pegou o Pai Nosso e trocou a maneira de dizer o Pai Nosso. É lindo, cara. A essência é a mesma, foi mantida. Lindo. No final, quando ele fala assim, como é que é? Ele, em vez de falar livra-nos do mal, ele, como é que é? Guarda-nos de nós, livra-nos do mal, ao final do Pai Nosso. Sim. Teu é o reino, aí fala, tua beleza é a maior. Tipo, ele pegou uma tradução numa outra língua do Pai Nosso, uma outra gente lê, e o cara achei lindo aquilo. Então, eu acho que sim, a canção cristã, ela só não pode ser mentirosa, na minha opinião. Sim, sim. Como eu estou expressando o que eu estou cantando e dizendo o trecho bíblico, contanto que seja verdadeiro, está valendo. Tem um pessoal da geração mais antiga que fala assim, defendo que a gente tem que ter mesmo padrão que os judeus, né? De você repetir textos para que você inculque, né? Sim, como eu falei quando eu era pequeno, né? Que eu acabei... Eu acho que sim, eu acho que... Agora, eu defendo sim que algumas coisas sejam literais, até para que a gente guarde biblicamente o que está escrito. Por exemplo, o Pai Nosso. É legal o Pai Nosso literal. Eu tenho um Pai Nosso literal. Compus um Pai Nosso que é literal, é praticamente o que está escrito. Mas também não precisa ser só esse jeito. Só isso. Não, eu acho que sim, porque mais de 50% da Bíblia é poesia. Sim. Mais de 50%. Sim. Então Deus é um poeta, mano. O que ele deu para as pessoas é poesia. E a poesia é isso aí, né? Então, é o que eu falei, o poeta é aquele que na sua loucura inspirada recria o belo destilando verdades divinas. Então, a Bíblia é poesia. Quando você lê Malaquias 3:9, fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela. O céu não tem janela, mano. Já abrir as janelas do céu já é um sentido poético, figurado. Sim. Então, eu acho que a gente perdeu essa coisa desse lado poético de Deus e a gente está usando só um lado de Deus juiz. Deus, ele é juiz, o justo juiz, mas ele também é pai da eternidade, príncipe. Uma vez eu estava num seminário, lembrei que agora que um cara falou assim para mim, mas rapaz, eu frequentava uma Umbanda, lá na Umbanda o pessoal falava que Iemanjá é a rainha da paz. E a gente canta dentro da igreja que o Senhor é homem de guerra, não tem alguma coisa errada? Na hora que ele perguntou isso, caiu uma ficha, eu falei, cara, a gente prega um Deus guerreiro, um Deus, não um Deus de paz, porque o nome dele é maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro, né? Pai da eternidade, príncipe. Então, a gente tem que trazer esse lado, esse lado mais compreensivo de que Deus, não é que Deus vá ficar aprovando as coisas erradas que eu faço, não é isso não. Mas Deus conhece muito essa humanidade que a gente tem. Sim. Quando ele fala para Elias, Elias era o profeta, ele estava saco cheio, desculpa falar esse termo aqui, da perseguição da rainha. E Deus fala o seguinte para ele, cara, vai dormir. Come alguma coisa lá, né? Você tá cansado, mano. Você tá falando besteira. Então você fala assim, se ele fosse levar em conta o que o Elias falou, Deus ia dar uma bronca. Não, cara, vai dormir, bicho. Você tá cansado. Isso é sono. Dorme que isso é sono. Né? Entendeu? Agora, esse lado tem que ser passado nas músicas. Eu acho que tem que ter esse lado de Deus, poeta. O que eu consigo entender, me corrija se eu estiver entendendo errado, é que assim, não existe dentro disso que você falou, por exemplo, ritmo, não precisa ser só um ritmo, pode ser vários. Não precisa ser só literalidade, pode ser interpretativo. Não precisa ser só repetição, mas pode ter repetição até certo ponto também. Claro. Os hinos são cânticos estrofados. Você tem estrofe e coro. Então é repetição, não tem problema nenhum. Você não pode perder tempo em vãs repetições. Eu acho que aquilo que, por exemplo, outra coisa que eu ia te contar, estava uma vez num lugar e uma pessoa falou assim para mim, cara, eu participei de uma administração de determinado grupo e a mulher ficou na mesma música 45 minutos. Mas eu estava ali de olho fechado, tá? Quando eu abri o olho, cara, parecia que não tinha passado 5 minutos. Eu estava tão... conectado ali. O que você acha? Falei, cara, acho legal. Se foi bom para você, beleza. Não pode tornar isso uma regra. Porque você pega a própria história do Elias contra os baalitas. Você lembra daquilo, né? Não. Elias, contra os caras... Elias com baalitas... dos Baal, profetas de Baal. Os adoradores de Baal. Sim. É que você falou baalitas, eu falei... Para mim, a minha tradução dizia profetas de Baal. Para ali, os caras que seguiam Baal. Que ele fez um desafio. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Aí ele fala, aquele que derrama fogo do céu vai provar que é...
E aí os caras ficaram lá. Pareciam umas ministrações que a gente vê na igreja, né, mano? Não sei quantos dias ali cantando. Se cortando. E o Elias, ele era corajoso, porque ele falou, cara, vai ver que ele tá dormindo, grita mais alto. Ainda provocou os caras, né? E aí, não bastasse isso, quando ele foi clamar a Deus, ele jogou água naquele altar antes. A Bíblia fala que ele jogou água. Tipo, ao dificultar o negócio de Não, mano, presta atenção, se liga, presta atenção. Cadê? Os caras já ficaram ali quanto tempo, né? Parece umas ministrações que a gente vê. Na hora que eu falei isso, o cara já ficou meio bravo assim comigo, porque eu falei, bom, tem umas ministrações que parecem os baalistas lá. Mas o pessoal hoje, de muitas igrejas... Ainda tem isso. Tem muito cantar para romper. É como se você pressionasse Sim, através do rompendo louvor. em fé é uma letra que nada a ver, né, mano? Mas isso está sendo feito hoje não em dia. Não existe romper em fé. A fé é a certeza dos que as coisas não se veem. Mas o que aconteceu no final foi o seguinte, eu queria chegar nesse ponto. A oração de Elias, é Elias mesmo, não é Eliseu não, é Elias. Né? Elias. A oração de Elias, cara, ela tem 16 segundos. Se você falar mais rápido, dá uns 13, 14, 12 talvez. Cara, foi o suficiente para que descesse fogo do céu. Lambesse a água do então, rego. Então não é o tempo que eu tô ali clamando, como você tá falando. Agora, voltando ao que você falou agora. Eu não vou ficar aqui, bicho, parece que Deus tá surdo, né, mano? Pô, então, bicho, fica aquele negócio, parece um monte de zumbi, meu amigo. É horrível isso. Deus não precisa disso, mano. Antes que a palavra me venha à boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Então, eu até respeito esse tipo de ministração, mas eu acho que isso aí, cara, às vezes é uma encheção de linguiça sem fim. Ou só esse tipo de ministração, né? É. Porque não acho que é errado, mas eu só acho que você não pode tomar isso como regra. O que eu falei pro cara. Cara, se foi bom pra você, beleza, fico feliz que tenha sido. Mas garanto pra você que no mesmo dia que você sentiu isso, teve gente que ficou cansada, sentou. Teve mulher de idade que precisou sentar, teve mulher grávida que não aguentou. Quer dizer, cara, e aí? Você sabe que eu tive uma experiência, logo quando eu me converti, com a igreja pentecostal. E nessa igreja pentecostal nós tínhamos exatamente esse pensamento de nós orarmos, nos quebrantarmos, clamarmos, pedimos, nos visita até o ponto que nós conseguíssemos pressionar e rompesse de modo que viesse a presença de Deus. Cara, tem livros e livros sobre isso. Esse livro Caçadores de Deus. Você não caça Deus. Deus não é uma caça, mano. Você não fica lá atraindo Deus. Você não precisa atrair Deus, cara. Deus sabe o que você está falando, quem você é. Essa coisa eu também vim de igreja pentecostal. Sei como é que é isso. Então talvez eu transite bem em qualquer ambiente por causa dessa convivência. E eu entendo bem quando eu chego numa igreja, por exemplo, eu consigo sacar logo de cara qual é o pensamento ali reinante. Só das músicas que os caras vão cantar eu já entendo o que eles estão pensando e como eles agem, né? Agora eu nunca tento ser agressivo nesses lugares, eu só tento trazer as pessoas. Sabe que música que é pra tirar o pé do chão, não tem? A minha é pra pôr de volta, né, mano? Porque, põe o pé no chão! Agora vamos. Põe o pé no chão. Põe o pé no chão. O pessoal gritava, tira o pé do chão, põe o pé no chão. Em relação a músicas que tem antigas, por exemplo, Tu és fiel, Senhor, fiel. Isso. E aí chega no final, Tu és fiel a mim. É muito normal que troque-se o a mim por a ti. Não, mas tem coisa, Tu és fiel assim, né? O presbiteriano canta assim, né? Não, então, é que eu já vi uma teoria de que você não pode falar que Deus é fiel a você, ele é fiel... Mas é uma besteira, cara, isso é uma bobagem. Por exemplo, eu fui num congresso uma vez e tem uma música que eu fiz que é Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Eu desci, um cara falou, não, como Tu és bem-vindo, cara? Deus já estava aqui, nós é que chegamos agora. Como é que você está falando Tu és bem-vindo? Eu falei, ué, bicho, quando você recebe uma visita na sua casa, você fala o que para ela? Tu és bem-vindo aqui, ué, né? Não, mas foi ele que recebeu. Eu digo, cara, é um ponto de vista, meu irmão. A gente é bem-vindo para Deus, nem sempre. Porque, pomba, você pega Ezequiel, né, de que me vale a oferta do carneiro cevado, de que me vale a gordura. Quer dizer, nem sempre você é bem-vindo. Agora, a gente tem que dizer a Deus que ele é bem-vindo, porque, pô, ele é bem-vindo mesmo. Agora, existe tanta picuinha nesse meio, cara. Por exemplo, teve um cara, amigo meu, que interpretou um versículo, ele não é cristão, mas ele interpretou, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pô, esse versículo o cara tava zoando, né? Pô, se Deus é por nós, não faz nada, quem será contra nós, então? Eu falei, não, aí é literal, mano. Se Deus está do seu lado, quem vai ser contra você? Não é que Deus não faz nada. Peraí, velho. Você está invertendo. Você vê como é que é o jeito de enxergar? Sim. Na Bíblia está escrito não há Deus. O versículo anterior diz o louco no seu coração. Não há Deus. Sim. Então a Bíblia é a mãe das profecias e das heresias, mano. Ô, João, a nossa grande audiência aqui, ela é de pessoas mais acima de 30 anos de idade, mas vai ter muita juventude também que isso vai acabar chegando. Se você pudesse, o João do presente, pudesse voltar para o João do passado... Que pergunta bonita que você vai fazer. O que você recomendaria? Quais as orientações, que dicas? Tenha paciência com a turma que virá. Essa é uma boa.
tenha paciência com a turma que virá. Porque é o seguinte, olhando hoje, né? Tem que ter paciência, mano. Tem hora que a gente perde a estribeira com certas coisas que a gente vê, porque a gente vê que o cara foi educado, né? A geração hoje não fica sem esse negócio aqui. Tem. O celular manda na vida das pessoas, a internet manda na vida das pessoas. Então, tenha paciência, porque nem... E outra, o que eu diria lá atrás, cara? Porque eu vivi numa época que não tinha, você também viveu, que não tinha internet. Você não tinha uma plateia a quem mostrar sua nova calça. Você não tinha uma plateia para você botar um biquíni e falar, ó, tô aqui na praia. Você não tinha uma plateia para falar, estou aqui no meio da neve, nos States, né? United States, estou aqui, ó, no meio da rua aqui. Então, cara, hoje parece que todo mundo precisa de uma plateia. Então, eu diria, tenha paciência, porque eles estão achando que todo mundo está vendo o que eles estão fazendo. E, na verdade, quem manda nisso aqui é Zuckerberg, quem manda nisso aqui agora é Elon Musk, quem manda nisso aqui não é você que manda nada. Eu tenho uma plataforma de violão, até quero falar, se você quiser estudar, joãoalexandreonline.com.br. Você vai aprender violão comigo lá, fácil. Boa, vamos colocar aqui embaixo, por favor, certinho. Onde, alexandreonline.com, eu e meu sócio Alexandre de Moraes, que não é o ministro, é o Alexandre de Moraes, tá lá fazendo o melhor, faz 8 anos já tem essa plataforma. Aí o que acontece? A gente tem que fazer uma propaganda de curso, alguma coisa, você vê que tudo isso aqui, cara, é uma ilusão. Que quem manda nisso é um algoritmo. Você procura aqui o valor de um carro. Você vai procurar aqui. 30 segundos depois só vai vir propaganda de carro para você. Você é um mero consumidor do que os caras querem que você consuma. Isso vale para pornografia, isso vale para tudo. Tem. Então, eu diria para mim mesmo, tenha paciência com essa galera que virá. Porque eles vão achar que está tudo aqui. Não está. A vida não está aqui. Ô, João, nós fazemos parte de... A gente tem aqui um canal, que é o ObvioCast, e é uma ferramenta do Instituto, que esse Instituto trabalha com a educação de jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Dentro disso, o que você acha que a gente pode tentar fazer para tentar ajudar um pouco as pessoas a ter um pouco mais de humanidade? Você falou agora há pouco sobre a humanidade de Cristo. Sim. Mas, na verdade, as pessoas estão se desumanizando. O que você acha? Porque eu percebo que você tem, ao longo da sua caminhada aí, como eu falei, essa veia profética, você tem vários apontamentos do tipo, poxa, a gente precisa se preocupar com isso de uma outra forma. Sim. O que você acha que a gente deveria fazer? Cara, eu vou contar a história do meu pai. Meu pai era um aposentado da FEPASA, né? Ele lutou a vida inteira por uma equiparação de salário que nunca chegou, né? Porque os que estavam na ativa ganhavam mais do que os aposentados, e tinha advogados que ficaram a vida inteira ganhando dinheiro em cima deles e nunca ganharam nada. Mas meu pai resolveu ajudar uma creche. Então o que ele fez? Ele comprava a cesta básica e tal, ele levava numa creche, que era aqui num bairro de Campinas, bem pobre. E ele era o seu João lá. O seu João chegava, o seu João chegou, está trazendo coisa aí, comida, arroz, feijão, tal. Crianças que cuidavam de crianças, porque tinha irmãos mais novos. E uma creche que cuidava de crianças de rua e de tudo mais. Um dia ele chegou numa escola aqui de Campinas, na Renovatos, ali, que era a antiga Branca de Neve, e o Cardelli era muito amigo, porque assim, tem um certo grau de relacionamento, porque a esposa do Cardelli é a irmã da minha cunhada, né? Ele falou, Cardelli, eu queria dar um presente de fim de ano para essas crianças aí. Posso? O que você quer, seu João? Eu queria um ônibus. Queria que você me alugasse um ônibus com um motorista, ver quanto é. Quero pagar, quero levar eles lá em Santos para eles conhecerem o mar. 45 crianças ou 40 crianças. Menos 30 e poucas crianças. O Cardelli olhou para ele e falou, como é que é, seu João? Eu quero levar eles para conhecer o mar, dar uma volta, ir um dia e voltar no mesmo dia, não vou ficar lá. Bate e volta. O Cardelli olhou para ele e falou assim, seu João, não só vou dar o ônibus, como vou pagar o combustível e vou pagar o motorista. E eu fui. Eu estava namorando a minha esposa na época. Eu nunca aprendi tanto num dia como aprendi naquele dia. Sobre ter contato com quem mais precisa. Eu aprendi depois, né? Depois que eu casei, fui para o Milad, eu aprendi viajando lá para a Serra Pelada, entrando em contato com comunidades carentes e tal. Mas os mais velhos cuidavam dos menorzinhos. E eram crianças assim que você falava assim, ó, não vai atravessar a rua. Ele ficava ali, ele não atravessava, obediente. Cara, eu aprendi tanto em ter contato com essa realidade que
um dia desses, para mim, serviu mais do que todos os anos em que eu ouvia falar. Eu acho que uma coisa que você pode fazer, e é um conselho, é botar essa galera em contato com essa realidade. Eu acho que é uma coisa mais difícil, eu acho difícil, Rony, mas muito proveitoso. Quando você cai dentro de uma cadeia, quando você cai dentro de uma comunidade carente, quando você vê uma realidade de um hospital, cara, o hospital ensina muito para você. Eu tenho um grande amigo, o Ilquias, que é saxofonista, que ele toca nos hospitais, ele toca em 130 hospitais. Ele começou tocando em transfusão de sangue, certo? Os médicos começaram a chamar ele para tocar durante a cirurgia, porque a pressão e a temperatura do paciente melhoravam enquanto ele tocava, cara. Olha só. Uma vez ele estava tocando, tinha uma pessoa em coma, não sabia quantos anos em coma, a pessoa acordou. E aí a mãe começou a chorar, porque a pessoa começou a entender que, cara, hoje ele toca em 130 hospitais e uma galera se uniu para cuidar da vida dele, porque como é que ele vai viver? Sim. Mas esse contato, ele falou assim, cara, eu não sei te dizer como, virou um ministério, virou um... Então, eu acho que o contato direto é uma coisa difícil de fazer, concordo, a gente está num país muito perigoso, você tem roubo, assalto, mas, cara, botar na cara das pessoas o que está acontecendo é uma maneira de elas se sentirem extremamente abençoadas. Eu, quando fui para Serra Pelada, eu nunca agradeci tanto o meu vaso sanitário, mano, porque eram aquelas... Cara, eram só aquelas... Eu agradeci por ter uma cama, dormir, um cobertor, cara. Eu vi aquelas crianças todas, né? Você fala, cara, peraí, a gratidão é a memória do coração, mano. Quando você se vê diante de uma realidade muito diferente da sua, cara, você vê o pai do Kish, pergunta pro Kish, você tá falando dele porque quem te admira tanto? Porque, pô, o cara se entregou numa tribo, você não tem nada lá, mano, é índio, e com uma mentalidade. Então, essa coisa do levar a esperança para essas pessoas e receber delas o que elas têm, aquele pouco de esperança que elas carregam, vai ser um reflexo para a gente da esperança que a gente já carrega. Eu falo, cara, eu sou um abençoado. Eu não tenho, sabe? Sou um jovem, estou começando a minha vida, quero ser músico, quero dedicar a minha vida para a música e sou cristão. Que dica que você dá para esse cara? Se você tem um pingo de dúvida sobre viver profissionalmente, o que eu falo, um pingo de dúvida? Eu falei isso para uma moça em Goiânia. João, estou numa igreja aqui, sou tecladista, uma moça linda, toco com cantores aqui da cidade que são muito bons. Eu não sei se eu devo continuar ou não. O que eu faço? Eu li para ela, cara, na época, isso faz muitos anos também. Falei, olha, querida, eu vou jogar direto com você. Você é uma moça bonita. Você deve ser muito talentosa, porque senão os caras não estavam te chamando para tocar. Você está preparada para os gaviões que virão, para querer te levar para a cama, sei lá, querer tudo com você, menos música? Se você estiver preparada para não se misturar, vá em paz, Deus te abençoe. Se você não tiver, se tiver um pinguinho de dúvida, não vá. Eu digo isso para qualquer um que queira assumir a vida de música. Eu já tive que tocar em bar, já tive que ser sal e luz em lugares onde tinha cigarro de maconha, bebida, para sobreviver. Eu ia tocar com esse mesmo saxofonista que hoje toca no hospital, a gente ia junto. Tocava em Poços de Caldas. E a gente, às vezes, eu voltava de ônibus no dia seguinte, porque os outros dois que tocavam com a gente eram chegados em maconha. Cara, e como é que eu ia provar se um guarda parasse na estrada que eu não estava cheirando, eu não estava fumando? Para não estar junto. Exatamente. Então, essa coisa de ser sal e luz tem que ter uma convicção muito forte. Em qualquer profissão, eu estou falando aqui de música, parece que o ambiente do músico é mais amaldiçoado. Não, dentro de uma empresa está cheio de gente que faz uma coisa. Sim. Parece que as pessoas demonificam certos ambientes e biblificam outros, né? Então não dá. Todo ambiente, você tem que ter certeza do que está fazendo e o que você tem para fazer para ser testemunho para os outros. Então, se o cara quiser viver de música, ele tem que primeiro aprender a viver com pouco e saber que a generosidade ela é muito recompensada, né? Eu vejo isso na minha vida desde sempre. Ser generoso, Deus só coloca coisas em mãos abertas, mão vazia, fechada. Ele gostaria de pôr, mas não consegue. Então, seja generoso, né? Abençoar os outros, em doar o seu talento, em fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, e Deus vai te recompensar. Eu nunca vi gente de mão aberta que não fosse recompensada por Jesus. Até hoje é assim. Às vezes eu faço umas coisas que eu falo até hoje. Eu falo, Deus,
Eu fiz isso para ajudar fulano, tá injusto o que o senhor me deu em troca, porque, pô, né? Deus sempre tem infinitamente mais. Essa é a promessa, entendeu? Se você pudesse voltar um dia na sua vida para desfazer alguma coisa. Pô, que pergunta difícil, mano. Desfazer alguma coisa. O que eu desfaria, cara? Deixa eu pensar aqui. Se eu pudesse desfazer alguma coisa. Cara, eu acho que eu seria menos impulsivo. Porque eu lembro da música do Lupicínio Rodrigues. Esses moços, pobres moços. Ah, se soubessem o que eu sei. E ele fala de amor, não amava, tal, mas eu diria outra coisa. Enquanto você tem vida e saúde e você tem a perspectiva de olhar para frente, muitos anos ainda, você age de um jeito. Quando você chega em 60 anos e que você tem menos para viver do que já viveu, você pensa diferente. Se eu pudesse voltar para trás, algumas coisas que eu disse ou que eu fiz que magoaram pessoas, eu sei que magoaram porque eu era um cara todo inexperiente, eu não teria feito, mas é duro falar um dia só, cara. É duro falar um dia só. Eu acho que não... Seria uma forma de mudança, como você disse. Eu acho que eu mudaria a minha forma de viver, assim, não só um dia. Sim. Eu teria feito, se bem que a tal história, eu não me arrependo, não é falar que é um arrependimento, não é. Sim. Não é arrependimento. Sim. Eu teria agido diferente, Sim. com algumas coisas e com algumas pessoas, justamente pelo que eu falei antes. Tenha paciência com elas. Lá na frente você vai ver que a paciência... Eu estou com 4 netos, cara. Algumas coisas eu tenho uma paciência incrivelmente prolongada, outras eu não tenho nenhuma mais. Então tudo muda, né? O decorrer da vida te muda, te transforma, te molda, né? Então, né? Eu acho que eu teria estudado mais violão. Sim, teria estudado, porque eu não estudei, eu sou autodidata. Eu teria estudado, me aplicado mais. Eu vejo meu filho hoje tocando e falo, cara, eu não chego mais nesse nível que ele está. Porque é um cara que estuda, se aplica, é um cara que leva a sério muito mais do que eu levei, né? Então, mas ao mesmo tempo, cara, meu filho fala para mim, não, pai, você foi do jeito que você pôde, fez e acabou, e tá aí, entendeu? Então não pode, essa frustração não pode tomar conta, porque senão você não faz o que você faz hoje, por exemplo, é que gozado, né? Ao mesmo tempo tem coisa, pô, se eu tivesse estudado, talvez eu tivesse me aplicado, mas não, hoje eu tenho mais fascínio, por exemplo, em aprender. Adoro tentar aprender uma coisa nova. Naquela época eu não tinha, olha que gozado. Eu achava que tudo bem, eu ia no sabor do vento e tal. Hoje não, hoje eu bebo uma mensagem, eu como uma mensagem, cheiro, né? Naquela época não, eu achava um saco ficar ouvindo uma mensagem. Já não tenho paciência para mensagens previsíveis. O cara começou a pregar, já sei onde ele vai chegar. O cara começou a tocar, eu já sei que acorde ele vai fazer. Aí isso me irrita um pouco. Então, entendeu? Como é difícil, viu, Rony? É uma pergunta difícil essa sua aí, cara. Vai fazer isso pros outros, você vai deixar o cara numa enrascada. Não. Você está falando com o mundo, né? Ao alcance da internet, para o bem e para o mal, ela está lá. Que recado você dá para as pessoas? Porque você já deixou o teu legado através da tua musicalidade e você ainda tem vida e tem força para construir mais coisas. Está construindo, né? Você até falou em certo momento num outro podcast que você faz 15 anos que você não compõe mais, mas você ainda trabalha com a música diretamente e alguém diz para você até que você, mesmo que você não componha, você acaba compondo toda aquela coisa. O Estênio Marcius, que é um grande compositor, falou, como é que você não compõe, cara? Se você faz um arranjo de uma música, você está compondo tudo que está em volta dela. Então você está... Isso é uma composição. Se pegar uma música de alguém e fazer um arranjo, não deixa de ser uma composição. Você está criando, botando moldura no quadro. Entendeu? Então eu vou pedir para você falar para aquela câmera ali, aquela que vai ser o teu legado, o que você gostaria que o mundo tivesse de você, ou a coisa que você queria falar para o mundo, e depois, se der, se você se sentir à vontade, nós terminarmos com a sua música, a música que você quiser terminar. Ok, tá bom. O que eu diria? O que eu diria é o seguinte... Pô, eu não sei o que eu diria, porque eu falar a verdade para você, eu vi uma entrevista do Hopkins, Anthony Hopkins, Sim. perguntando assim, o que motiva você a fazer o que você faz? Ele falou assim, o que me motiva é que quando eu morrer, até uma semana depois vão falar meu nome ainda, Hopkins, você viu quem morreu semana passada? Anthony Hopkins. Depois de uma semana, talvez uns 15 dias, ele falou assim, depois de 15 dias, 20 dias talvez, mas depois de um mês, ninguém vai se lembrar de quem sou eu. Tanto faz se eu vivi ou não vivi. Então é por isso que eu tenho que fazer o que eu faço hoje bem feito.
Achei interessante essa entrevista. Muito legal. Eu vou dizer a mesma coisa. Só quero que se lembrem que alguém estava gritando na praça dizendo, vamos mudar alguma coisa. Senão vai ficar como está. Não tem muito mais o que dizer. Deus sabe os nossos rumos, as nossas intenções, né? Eu tenho tanto para melhorar em mim que eu não posso ser juiz de ninguém, mano. Não tem como. Eu não tenho como julgar alguém de tanta coisa errada que eu ainda tenho para mudar em mim. Então, o recado que eu deixo para o mundo é o seguinte, cara. Acima de tudo, seja responsável. Porque você é responsável por tudo aquilo que você cativa, inclusive, diz os filósofos, né? Você é responsável eternamente por aquilo que você cativa. Então, por isso que um deslize pode queimar uma pessoa, tudo que ela construiu, ela perde por causa de um... Quer dizer, meu conselho é o seguinte, cara, procure viver da melhor maneira que você puder, mesmo com todos os seus pecados. Porque, em suma, a gente já não vive em pecado, embora peque na vida, né, mano? Então, estamos aqui lutando contra nós mesmos, né? Contra nós mesmos. Vou cantar uma assim. Esse daqui é o João Alexandre, que você acompanhou até agora. Você vai ficar com a música dele. No final a gente vai encerrar. E já digo para você, muito obrigado, João, pela sua participação. Você que ficou com a gente até agora também, curta, compartilhe, manda isso daqui para outras pessoas, para que eles possam beber dessa água também e provar dessa fonte, né? Para que as pessoas possam ser abençoadas. Eu agradeço o convite, o privilégio. Olha, ficaria horas aqui conversando com você. Foi muito bom, muito bom. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar. Harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Não quero ser poderoso, entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão para lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça
transformar minha vida numa linda canção, numa linda canção, numa linda canção. Uau! Mensageiro é o nome dessa música. João, Obrigado, Rony. Obrigado, cara. Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe. Feliz demais. Obrigado, gente. Ó, manda aí depois os comentários, as críticas. Ó, você falou besteira, você falou coisa. Manda o que você quiser. Estamos aqui para dialogar, né? Show de bola. Gente, Valeu, gente. presentão que a gente ganhou hoje, que você está ganhando também. Valeu, fica com Deus. Um abraço para você. Valeu.